nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, confia. Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos de volta. Hoje já na casa normal, na cidade de Amparo, José de Araújo Sintra. Ontem nós estivemos em Louveira acompanhando o Sub-20. Hoje é o Sub-15 e o Sub-17, última rodada da primeira fase, a fase de classificação. A equipe do Guarani enfrenta o São Bernardo Futebol Clube, que tem a parceria com a equipe de Itatiba. As duas equipes fazem parte do grupo 6, o Guarani já classificado é o líder do grupo e não perde mais essa colocação com 32 pontos ganhos. A equipe do São Bernardo já desclassificada, tem 12 pontos ganhos, não tem chances mais de chegar à segunda fase da competição. Hoje a equipe do Guarani é a 11ª colocada, a equipe do São Bernardo a 64ª colocada entre 93
equipes. No primeiro turno, jogando em Itatiba, a equipe do Guarani venceu o São Bernardo pelo placar de 3-0. Eu sou Marcelo Gouveia, trarei as emoções de mais essas partidas para você, as duas partidas na mesma live. E ao meu lado hoje, nas imagens, na técnica e nos comentários, João Luiz Della Coleta. Muito bom dia, João. Bom dia Marcelo, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani. Mais esta transmissão, dois grandes jogos hoje, fechando a rodada, fechando, né, a primeira fase, tanto do Paulista Sub-15 quanto do Paulista Sub-17. Guarani, São Bernardo e Guarani. Essa fase que encerra-se hoje, a próxima, novamente, grupos, né, Marcelo? E só depois, na terceira, que começa o emocionante mata-mata. Classificam-se nessa primeira fase as 3 primeiras equipes de cada grupo, são 13 grupos, 39 equipes, mais os 9 melhores quartos colocados, somando 48 equipes que serão divididas em 4 grupos, em 12 grupos de 4 equipes. Hoje, o grupo do Guarani seria o grupo 18, que tem Guarani, Real Soccer, que é o segundo do grupo 10, o terceiro do grupo 9, que hoje é o Esfera, e o segundo melhor quarto colocado, que hoje é o LG Futebol Clube. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrada das duas equipes. O Guarani vem todo de verde e a equipe do São Bernardo vem com a sua camisa amarela, shorts pretos e meiões listrados em preto e amarelo. Uma manhã de sol, depois de uma chuva torrencial em toda a região. Torrencial não, mas chuva constante, né? Me expressei mal. Uma chuva constante, mas o gramado parece em boas condições, suportou bem a chuva dessa madrugada, né, João? Pois é, Marcelo, aqui de cima um gramado muito bom, muito bem marcado, né? Porque normalmente com chuva as linhas acabam sumindo um pouco. Mas tudo indica que teremos um grande jogo. O gramado ainda um pouco molhado, com isso, velocidade e alguns percalços aos jogadores aí, porque a bola pode tomar direções ou velocidades muito diferentes. E com toda a sua experiência na arbitragem, João, o árbitro tem que estar atento também, né? Um carrinho, uma chegada um pouquinho mais atrasada, um deslize, essas coisas também, né? Principalmente com carrinho, né, Marcelo? Porque por estar tudo molhado, acaba que o carrinho ganha mais velocidade, ganha mais distância e pode pôr a integridade dos jogadores em risco, principalmente porque, como a gente falou, última rodada aí, tem jogadores que, digamos assim, vão dar tudo para poder estar aí na próxima ou escalados para a próxima fase. Lembrando, né, que a pontuação continua somando, então é importante a vitória, manter a pontuação. Depois, na segunda fase, também a pontuação será mantida, pois na partir da terceira fase é mata-mata. E aí é pela classificação geral do campeonato. O primeiro com o 32º, o segundo com o 31º e assim por diante, aquele famoso cruzamento olímpico. No caso no Olímpico é o grupo A contra o grupo C, alguma coisa, grupo B, geralmente, né? Mas esse chaveamento que é feito a partir da terceira fase. O pessoal já vai se ajeitando ali, estamos aguardando só para a execução do hino da Federação Paulista de Futebol para as equipes adentrarem ao gramado para essa última rodada da categoria Sub-15 e da categoria Sub-17 Campeonato Paulista. Lembrando que os jogos do Grupo 6, além de Guarani e São Bernardo, teremos Valinhos e Paulínia, Sport Clube Paulinense e El Shaddai, Rio Branco e Amparo. A classificação geral do grupo, Guarani o primeiro com 32, a equipe do Amparo é a segunda colocada com 26, o El Shaddai o terceiro com 20. O Sport Clube Paulinense ocupa a quarta colocação, hoje é o oitavo melhor quarto colocado, estaria classificado para a segunda fase. Rio Branco é o quinto com 13, Valinhos 12, São Bernardo 12 e Paulínia 9 é a classificação do grupo 6. O pessoal já vai testando aí o sistema de som, até achei que já ia entrar nisso, mas só estavam testando. As equipes estão no aguardo, a bandeira já está sendo preparada ali, a bandeira do Brasil,
para se posicionar, que depois da execução do hino tem ainda o hino da federação, tem a execução do hino nacional brasileiro, todo aquele protocolo em todas as competições, podemos dizer, chanceladas pela Federação Paulista? Organizadas? Não necessariamente, Marcelo. É uma lei estadual. No estado de São Paulo é obrigatória a execução do hino nacional antes de qualquer evento esportivo. Mas o hino e aí da a federação coloca o hino dela como parte do protocolo. Tá. É isso aí. O João explicando todo o processo aí, ele conhece todos esses meandros aí, principalmente da Federação Paulista de Futebol. Estamos no aguardo. Agora sim, a execução do hino da Federação Paulista de Futebol, a arbitragem se encaminha à frente, vem com seu uniforme azul, shorts preto, meiões azuis, os capitães vindo à frente ali, puxando as suas respectivas equipes. Como eu disse, o Guarani todo de verde, a equipe do São Bernardo de Itatiba, com a sua camisa amarela, shorts pretos e meiões listrados em preto e amarelo. Eles já vão se perfilando no centro do gramado. Para dentro de instantes, temos a execução do hino nacional brasileiro. Você que está com a gente na TV Guarani, mande sua mensagem de onde está falando, se inscreva no canal e, claro, deixe aquele like. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Essa foi a execução do hino nacional brasileiro, o protocolo de cumprimento das equipes, e vamos às escalações das duas equipes. Começando com a equipe do Guarani. Na telinha aí da TV Guarani, o técnico Paulo César traz a campo 1 Pedro, 2 Felipe, 3 Beleza, 4 Isidoro, 5 Lenze, 6 Guide, 7 Juan, 8 Roberto, 9 Brenelli, 10 Bruno e 11 Luan. Essa é a equipe do Guarani Futebol Clube. A equipe do São Bernardo Itatiba, do técnico André Vasconcelos. Vem a campo com 22 Gustavo, 2 Emanuel, 3 Davi, 4 Léo Silva, 5 Léo Kenji, 6 Anote, 7 Enzo, o capitão da equipe. 8, Rafael Silvestre, 10, Matheus, 11, Benjamin e 20, Nicolas, essa equipe do São Bernardo. E João Luiz Della Coleta, como vem a terceira equipe, a equipe de arbitragem? Também a arbitragem hoje está a cargo do Rio Clarense, Irã Gabriel Cláudio da Silva, auxiliado por Rafael Arderi, Rafael Martinaço Lima é o assistente número 2 e Vinícius de Araújo de Paula é o quarto árbitro. Só complementando a informação ali, o capitão da equipe do Guarani é o camisa 10, o Bruno. As equipes já vão tirando aquela foto, esperando só os capitães chegarem para tirar a foto que será guardada nos arquivos dos respectivos clubes, né? Vai para a rede social também, para alguma rede social, se aparecer e tal. A equipe de arbitragem vai conversando ali, para daqui a pouco temos início a última rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-15, Guarani e São Bernardo.
Como eu falei, o Guarani, o 11º colocado na classificação geral. Hoje, a melhor campanha está com o Mirassol. Ainda temos na competição 7 equipes invictas. Já foram apresentados 307 cartões amarelos e 21 vermelhos em 528 jogos, lembrando que são os cartões anotados para as comissões técnicas. E já foram anotados 1.720 gols, uma média de 3,3 gols por partido. O artilheiro da competição é o Miguel Alves, da equipe do Palmeiras, com 14 gols. Lembrando, como eu falei no início da jornada, no primeiro turno jogando em Itatiba, o Guarani venceu pelo placar de 3-0. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui na TV Guarani. Mande sua mensagem, diga de onde está falando, para quem é sua torcida. Se você tem algum amigo, conhecido, parente, que está aí no gramado e de onde está falando também, de onde está nos assistindo, a gente, na medida do possível, vai falando aqui na nossa transmissão. Lembrando que na categoria Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. Os cartões são mostrados, mas não são levantados, tá bom? Então essas são algumas informações, algumas características aí da categoria Sub-15. Como eu falei, classificam-se os 3 primeiros colocados, mais os 9 melhores quartos colocados. Tudo pronto, Guarani à nossa direita, a equipe do São Bernardo à esquerda. Vai dar o pontapé inicial à equipe do São Bernardo, lá no centro do gramado, camisa 20, Nicolas. O árbitro da partida, o Irã Gabriel, fazendo as últimas anotações, esperando a checagem ali do assistente número 2, que estava terminando de checar a rede ali do gol que será defendido pelo Gustavo, da equipe do São Bernardo. Ele já vai se posicionando e dentro de instantes teremos início a mais essa rodada. Checagem já está sendo feita, a contagem dos jogadores ok. Estamos no aguardo ali, já são 9h02 aqui na cidade de Amparo. Tudo pronto? Está valendo! Começa! Guarani São Bernardo. Jogo válido pela categoria Sub-15. Já tenta o lançamento, a equipe do São Bernardo. Rebate a defesa do Guarani. Tentou o lançamento procurando o Roberto. A bola melhor fica ali com o Léo Silva, que já recua para o Gustavo. O Gustavo já faz o lançamento lá na esquerda com o Zanotti. Zanotti domina, ergue a cabeça, já tenta o lançamento à frente, procurando o Matheus. Matheus consegue o domínio, escapou a bola, é pressionado ali e já só, não, deu a vantagem ali o Irã. A bola acabou saindo pela linha lateral, o último toque foi do jogador do Guarani e é lateral a favor da equipe do São Bernardo. E ali o Zanotti já vai pedir para esperar um pouquinho, que ele precisa ajeitar a sua chuteira. Já vai amarrando ali com menos de um minuto de partida. A galera já vem chegando no nosso chat aqui, a Larice Correia, família do Bruno aqui, sempre na torcida por ele em Santa Isabel do Pará. E a Rosa Maria, bom dia, sou a avó Rosa torcendo pelo Guarani. É isso aí, galera, muito obrigado a todos. Vão mandando suas mensagens. Recuperou a bola a equipe do Guarani, rebatido ali pela defesa do São Bernardo, mandando essa bola pela linha lateral. Agora pelo lado direito do ataque vai o Felipe para a cobrança. Já faz o arremesso à distância ali, consegue o desvio de cabeça, a bola vai chegando até o Brenelli, ele domina na entrada da área, perdeu o controle, recebeu o Bruno, tem o cruzamento no meio da área, afastou a zaga, afasta o Nicolas, mas não afastou legal, agora sim, complemento, a bola sobra com a equipe do Guarani, tentou a puxeta aqui, mas não conseguiu o domínio, acabou saindo com bola e tudo o Guidi. O camisa 10, o Bruno, é o artilheiro da equipe na competição do Guarani, com 12 gols marcados, muito próximo ali do artilheiro da competição, o Miguel Alves, da equipe do Palmeiras. Primeira falta cometida aí pela equipe do Guarani, já cobrado pelo Léo Silva. Ele sai jogando ali com o Davi. Davi tenta o lançamento à frente, acabou saindo muito forte. O goleiro Pedro só acompanhou e é tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Ele já joga a bola ali, vai posicionando e já sai jogando com o Isidoro. Isidoro vai avançando, a equipe do São Bernardo não marca, o Isidoro vai avançando e já faz o lançamento, procurando ali o Brenelli. O lançamento à frente, não saiu o goleiro, por cima, muito forte! O lançamento foi bonito ali, o Brenelli, com todo o gás ainda, né, João? Acabou
o toquezinho por cima acabou saindo muito forte, direto pela linha de fundo, passou ainda até o muro ali, aqui dos arredores do estádio. Pois é, Marcelo, que a gente fala que a bola ganha uma certa diferença de velocidade, mas normalmente essa velocidade é com a bola em contato com a grama, né? Não a altura, essa foi nova. E mais uma falta ali cometida pela equipe do Guarani, no meio de campo, já batido ali pelo Davi. Davi devolve para Léo Silva. Léo Silva vai avançando aqui pelo lado direito, tem espaço, tentou o lançamento para o Emanuel, a sobra ainda fica com a equipe do São Bernardo com o Benjamin. Acabou perdendo, agora tenta ligar o contra-ataque, a equipe do Guarani não conseguiu o domínio, acabou roubando. Volta ali, a bola fica com o Guide, ele protege, aí afasta do jeito que deu, a bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do São Bernardo. E a Rosa Maria falando que está em Sumaré, nos acompanhando aqui, a avó Rosa. Vai tocando a bola, a equipe do São Bernardo tenta o lançamento à frente, não conseguiu, no bate-rebate, volta com a equipe do Guarani, que afasta de vez, tenta o domínio Bruno, acabou batendo nas costas dele e ficou ali com o Rafael Silvestre. No perde-ganha, a bola volta com o Roberto. Ele tenta sair jogando, acabou perdendo, chegou um Benjamin e roubou essa bola. Ele já calma a jogada, toca por Emanuel, o Emanuel faz o toque à frente, não foi nem para o Léo Kenji, nem para o Benjamin. E a bola ficou ali com o goleiro Pedro, que faz a ligação direta lá pelo lado direito, procurando o Luan, ele avança, invadiu a área, tentou toque no meio, procurando o Bruno, mas o cruzamento saiu fraco, conseguiu afastar ali o Zanotti, mandando essa bola pela linha lateral. Vai lá o Felipe para a cobrança. A equipe do Guarani tenta chegar. O arremesso é feito, tenta o desvio ali o Luan, a sobra ainda na grande área, vai ajeitando, chute cruzado, passa à esquerda do gol do Gustavo. O árbitro próximo do lance ali indica que houve um desvio, por isso é escanteio para a equipe do Guarani, o primeiro escanteio da partida, quase com 5 minutos deste primeiro tempo. Vai lá o Bruno para a cobrança. Bruno vai ajeitando ali, chegou o Juan para uma batida curta, mas chegou a marcação também. Vai o cruzamento na área, fechado no segundo pau, passou por todo mundo, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo, vai camisa 22, Gustavo. João Luiz de la Coleta, 5 minutos de jogo, 0-0, o Guarani timidamente vai chegando, vai pressionando a equipe do São Bernardo. A equipe do Guarani que a gente já conhece, né, Marcelo, tem esse perfil de pressionar muito o tempo todo, buscar o ataque, buscar o gol. E aí já mostrou por 2 vezes uma chegada aí interessante contra a equipe do São Bernardo. E vem o São Bernardo aqui pelo lado direito, tentou sair jogando o Benjamin, foi interceptado, ganha lateral. Arremesso já feito ali, o Emanuel chegou ali firme. O Brenelli cometendo mais uma falta, o árbitro próximo do lance marca a terceira falta da partida, a terceira falta da equipe do Guarani. E já deu a verbal, viu? Já deu a primeira advertência verbal aqui próximo da gente. Vai o Léo Kenji para a cobrança. Vai jogar essa bola na área ali no formigueiro, na entrada da área. O desvio de cabeça foi da zaga do Guarani ali, foi do Beleza. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É escanteio agora para a equipe do São Bernardo. Lá pelo lado esquerdo. O árbitro vai lá próximo da cobrança para ver se está na posição correta, dá o ok. Vem o São Bernardo na bola parada, primeira oportunidade de ataque. Autorizada a cobrança, batida fechada no primeiro pau, afastou de cabeça a equipe do Guarani, a sobra volta ainda com o São Bernardo, que vai puxando aqui pelo lado direito, conseguiu interceptar, tenta sair jogando o Guarani, conseguiu chegar ali o Roberto, evitou a saída, no carrinho ali, a bola acabou batendo no jogador do São Bernardo, lateral a favor da equipe do Guarani, já batido ali pelo Guide, que volta ali com o Isidoro. Isidoro vai chegando ali, vai tocando, toca lá na direita para o Beleza. Beleza de novo para o Isidoro. Isidoro toca no meio para o Lenzi. Lenzi faz o giro, já tenta o lançamento para o Brenelli, é o Brenelli contra o Emanuel já toma a frente ali, só que o Brenelli conseguiu recuperar, toca atrás, chegou ali o Juan, mais atrás com o Lenzi, Lenzi devolve para o Guide,
Guidi toca no meio pro Brenelli, tentou fazer o giro, invadiu a área, afasta ali o Léo Kenji, tenta ali de cabeça o Matheus, mas a bola volta com a equipe do Guarani, que está jogando novamente agora com o Pedro. Pedro jogando como líbero nesse momento ali. Já toca do lado para o Isidoro. Isidoro já dá um tapa na frente para o Brenelli, Brenelli toca no meio para o Juan. Juan faz o giro, acabou perdendo o controle da bola, recupera a equipe do São Bernardo. Levou vantagem, Benjamin com ela aqui pelo lado direito, o Guidi na bola roubou e pode ligar o contra-ataque, o toque no meio para o Bruno, Bruno ajeitou, bela visão de jogo, na entrada da área o toquezinho, gol! É do Guarani, Luan, camisa 11. Bruno recebeu, tava marcado, não dava pra chutar. Ele viu o Bruno, tocou na frente, o Bruno entrou nas costas da defesa. Frio, tocou na saída do goleiro Gustavo e a bola morre no fundo do barbante. Está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 1, São Bernardo 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. Belíssimo gol da equipe do Guarani, uma troca de passe, uma roubada de bola no meio campo. E lá vem de novo. E vem o Guarani, pode completar, João. Uma bela roubada aqui no meio campo, somente na bola. Uma bola enfiada nas costas da defesa. E aí, dessa vez, acertaram na força e na velocidade, né? Porque a gente comentou logo no primeiro lance que a bola subiu demais. Dessa vez, foi perfeita, encobrindo o goleiro da equipe do São Bernardo. E o Luan marca o seu 6º gol no Campeonato Paulista. Tenta o Guide ali, brigando pela bola. Tava o Nicolas também, melhor para o Nicolas. E agora o lançamento é a favor aqui. Chegou na frente o Isidoro. O pessoal reclama de uma possível falta ali para cima do Nicolas. Mas o árbitro mandou dar sequência. Pedro já faz o lançamento procurando o Brenelli novamente. Aí saiu muito forte. Não deu para ele. A bola acaba indo direto pela linha lateral. Na cobrança, o Emanuel. Vai tocando a bola, toque errado, o toque para o Bruno na entrada da área, arriscou o chute! Foi travado ali, ele reclama de alguma coisa do campo, mas acabou pegando mal na bola, passou à direita do goleiro Gustavo, João. Eu ia falar exatamente isso, Marcelo. Do jeito que ele chutou, ele já apontou pro gramado, reclamando do Morrinho, dessa vez Morrinho zagueiro. E já recupera novamente a equipe do Guarani, dificultando muito essa saída de bola do São Bernardo. Tentou o lançamento ali, acabou furando, mas também furou o Benjamin. E a bola fica tranquila aqui para o goleiro Pedro, que já sai jogando com o Isidoro. Isidoro pelo meio, toca lá na direita com o Beleza. Beleza faz o lançamento, tenta a inversão aqui na esquerda. Brenelli no carrinho ali chegou atrasado. Foi um carrinho meio esquisito do Brenelli ali, não conseguiu chegar na bola. Lateral para o São Bernardo, lateral já batido, vem o São Bernardo. O toque no meio, vai saindo ali o Rafael Silvestre. Ele faz a inversão de jogo lá na esquerda, tenta sair a equipe, tenta avançar a equipe do São Bernardo. O toque é feito, chega na marcação o Felipe. Chega na linha de fundo, faz o giro, toque no meio, achou ali o Matheus, arriscou o chute, acabou pegando fraco na bola, ficou fácil com o goleiro Pedro. Acabou não fazendo a ligação direta legal, rebate e fica com a equipe do São Bernardo. Matheus novamente com ela, já toca aqui na direita com o Emanuel. Emanuel para Benjamin, Benjamin toca, devolve para o Emanuel. Aí o Guarani pressiona, mas o Emanuel vai levando, adiantou, mas conseguiu o toque no meio, chegou até o Silvestre. Ele faz o corte, levou o Rapa, a falta assinalada e a falta é perigosa, frontal ao gol do goleiro Pedro agora, João. Pois é, Marcelo, uma falta frontal e esse gramado molhado leva perigo contra a meta do Guarani. E quem chegou também aqui, o Rafael Alves, Rafael, pai do Cardoso, que acabou de subir para o Sub-15, vamos Guarani. E aqui o José Roberto Sanches está aqui com a gente novamente. Bom dia, pessoal. Vai, Bugrão. Ele que esteve com a gente ontem também na partida do Sub-20 lá na cidade de Louveira, quando a equipe do Guarani venceu o Água Santa pelo placar de 2-0. Autorizada a cobrança, 3 na barreira.
Cobrança colocada e pegou mal na bola, muito embaixo, passou por cima. Segue 1-0 Guarani, João. Colocada só se for na arquibancada essa, né? Colocou na Pegou arquibancada. muito embaixo a bola, muita força. E aí não trouxe nem perigo contra a meta do Guarani. Aí tentava sair o jogador, a equipe do Guarani, chegou aqui o Léo Kenji mandando a bicuda aqui para a arquibancada. Lateral já cobrado, sai o Isidoro, já toca para o Beleza. Beleza domina, espera a movimentação, toca na frente para o Juan. Juan volta com o Isidoro. E agora o São Bernardo começa a subir sua linha de marcação e o Guarani tenta o lançamento. Procurou ali o Luan, melhor para a zaga, rebateu o Davi. Chega até o Matheus. Matheus tem o domínio, perdeu o controle, mas se recuperou, já toca de novo para o Davi. O Davi vai avançando, passou pelo primeiro, conseguiu o corte no segundo, tocou na frente para o Matheus, para o Nicolas, mas o toque saiu muito forte. Acabou rebatendo a defesa ali o Isidoro, mandando essa bola pela linha lateral. Já passamos dos 13 minutos deste primeiro tempo. Estamos aqui na cidade de Amparo, no estádio José de Araújo Sintra, Campeonato Paulista. Categoria Sub-15, Guarani 1, São Bernardo 0. Bruno tentou o lançamento novamente ali para o Luan, a defesa rebateu. Chegou ali, conseguiu o domínio, o Silvestre. Toca mais atrás para o Davi. Tentou lá na direita, não conseguiu, não perde e ganha. Na esquerda, acabou perdendo. Recuperou ali o Felipe. Tentou o lançamento para o Juan. A bola acabou indo, foi interceptado e a lateral a favor da equipe do Guarani. Felipe jogando no meio para o Bruno, na entrada da área. Ele puxou, tentou o giro, arriscou o chute. Foi travado, a bola fica com o Nicolas, que faz o lançamento para o Benjamin. Ele dominou, ele contra o Isidoro. Aí tentou passar, perdeu o controle e acabou cometendo a falta. Ele tentou fazer o corte ali, né, João? Mas aí acabou fazendo um trança-pé para cima do Isidoro. Pois é, foi querer aquele famoso drible da vaca, né, Marcelo? Jogar a bola para um lado, passar pelo outro. Só que na hora da mudança rápida de direção, acabou escorregando e derrubando o zagueiro, acabando cometendo a falta em cima do Isidoro. E vem o Guarani, Isidoro tentando o lançamento ali na frente novamente para o Bruno, mas a bola foi muito no meio. Tinha dois zagueiros ali do São Bernardo protegendo, ficou com o Gustavo. Gustavo já faz o lançamento à frente, o Beleza tá lá, domina. A bola escapou um pouquinho, evitou a saída pela linha lateral e já faz o lançamento procurando o Luan, mas rebateu a defesa. Volta lá com o Lenzi. Lenzi lá na direita, tenta sair jogando o Felipe. Fez o giro, mas aí foi puxado e a falta assinalada. A segunda falta cometida pela equipe do São Bernardo. São 6 faltas na partida até o momento, 4 pela equipe do Guarani, 2 da equipe do São Bernardo. Guarani sai jogando novamente. Tentou o lançamento, acabou perdendo o controle o São Bernardo, volta aqui com o Guidi. Guidi faz o giro, domina, com tranquilidade, toca no meio com o Isidoro. Isidora volta com o goleiro Pedro. E o banco do São Bernardo pede para subir a linha de marcação ali, dificultar essa saída. Pedro faz o lançamento, procurando lá o Felipe. O toque saiu forte, mas a sobra volta com o Juan. Juan para Felipe, ele tentou a devolução de primeira, foi travado pelo Enzo, é novo lateral para a equipe do Guarani. Vai o Felipe para a cobrança. Felipe faz o lançamento à frente, tentou o Juan, o domínio, acabou escapando. Melhor lá para o Davi. Já dominou, já tentou o lançamento. A bola acabou indo direto pela linha lateral. Não deu chances para o ataque dar continuidade. E vai o Felipe para a cobrança novamente. E agora quem está amarrando a chuteira é o árbitro. E o árbitro pediu para esperar e ele falou que era mais para trás ainda, não é tão na frente. Aí o Felipe vai voltando. Agora sim, vamos para a cobrança no local correto. Vai o Felipe para a cobrança. Tentou o lançamento no frente para o Bruno ali. O Bruno no pé de ferro, 1, 2 vezes, ganhou a inversão de jogo aqui para o Guidi na esquerda. Deu um tapa para o Brenelli, devolveu para o Guidi, aí no domínio não conseguiu. Travou a bola ali, o Benjamin recuperou e já faz o lançamento procurando o Nicolas. Na corrida ali, chegou primeiro o Isidoro, só protegeu e volta com o goleiro Pedro tocando a bola. E no nosso chat aqui também, o Jardel, observador técnico, está de olho nos caques. É isso aí. E vem a equipe do Guarani no contra-ataque lá pelo lado direito. Invadiu a grande área, arriscou o chute! O Felipe foi sozinho. Tinha 2 para tocar, João. Melhor posicionado. Mas aí ele ganhou, roubou a bola, avançou.
Aí não tem como reclamar não, né? Falar alguma coisa sobre isso. Chegou na frente do gol, tem que arriscar, né? Assim, Marcelo, mas como você bem disse, tinham dois companheiros chegando de frente pro gol, ele tinha a opção só do chute cruzado, né? Acabou pegando muito embaixo, subiu muito essa bola, desperdício o ataque a equipe do Guarani. E quem tava chegando na bola ali era o Bruno e o Brenelli. Falta assinalada, falta cobrada, sai jogando o Gustavo aqui na direita com o Léo Silva. Léo Silva faz o corte para cima do Brenelli e vai avançando. Tem espaço, toca aqui na direita para o Emanuel. Emanuel toca no meio, faz o giro, tenta escapar da marcação o Nicolas. Acabou perdendo, foi puxado ali porque chegou na frente o Juan, acabou cometendo a falta, a terceira falta da equipe do São Bernardo. Falta mais atrás ali, vai o Lenze para a cobrança. Tem o Isidoro, tem o Beleza, ele toca no meio para o Juan. Juan domina, toca na frente para o Bruno. Bruno faz o lançamento para o Felipe lá na direita. Invadiu a área, o cruzamento é feito, interceptou. O toque na frente novamente ali no bate-rebate, não conseguiu aproveitar a equipe do Guarani. E agora sai a equipe do São Bernardo. Lá pelo lado esquerdo, tenta o Matheus. Chega na cobertura o Beleza e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo, vai o Zanotti para a cobrança. Feito o toque, tenta a inversão aqui para o Manuel, o Brenelli acompanha, agora ajudando aqui a defesa. Emanuel, o toque no meio, para o Nicolas, para o Benjamin. Benjamin tentou o corte, acabou perdendo, vai o Guide, belo lançamento para o Bruno aqui na esquerda, ele vai avançando, tem o Luan no meio, aí ele nem chutou e nem cruzou e a bola saiu quase na bandeirinha de escanteio, saiu lá da bandeirinha de escanteio, João. Pois é, Marcelo, foi bem essa situação que a gente vinha falando, né? Tinha a possibilidade de um chute cruzado e do cruzamento. Ficou na dúvida entre os dois, resolveu tocar pro bandeirinha. Duro que eu não sei se eu coloco como chute ou não. Eu fiquei na dúvida, eu vou colocar como chute. Ele arriscou o chute e pegou mal na bola. Lançamento feito ali, sai jogando a equipe do São Bernardo, mas o Guarani, a marcação forte, não deixa a equipe do São Bernardo jogar. A equipe do Guarani, que tem o 10º melhor ataque e a 14ª melhor defesa. Já o São Bernardo é o 46º melhor ataque e a 59ª melhor defesa da competição. O Guarani vai tocando a bola. Daqui a pouco a gente passa as campanhas das duas equipes até o momento. Isidoro faz o lançamento, procurando o Guide nas costas do Emanuel. Vai chegando ali, chegou o Emanuel primeiro, conseguiu o corte. Vai o Guide no carrinho, tenta ali, no perde e ganha. O lateral é a favor da equipe do Guarani. Já no seu campo de ataque, já cobrado. Vem o Juan. Juan domina, para e toca do lado ali para o Lenze. Lenze mais atrás para o Isidoro. Isidoro devolve para o Lenze, tem o Beleza. Nesse momento, só o Pedro, o goleiro do Guarani, no seu campo de defesa. Tentou o toque ali, a bola sobra com o Matheus. Tenta o Beleza ali, já recuperou o Beleza do seu campo de ataque mesmo. Tentou o toque por elevação, rebateu ali o Zanotti e volta com a equipe do Guarani e Isidoro com ela. Ele acalma, a defesa do Guarani já se reposiciona, fica com o Lenze. O Lenze toca para o Isidoro aqui na esquerda. Ele vai avançando, tem o Guide mais à frente, ele já puxa no meio para o Lenze, para o Juan. Juan domina, todo mundo marcado, ele volta, começa com o Pedro. O Guarani vai tocando a bola, tá com o placar a seu favor, 1-0. Já passamos dos 21 minutos deste primeiro tempo, lembrando que são dois tempos de 35 minutos. Lenze tentou o toque na frente, Luan tentou o giro, acabou adiantando, sobra com a equipe do São Bernardo com o Enzo. O toque à frente para o Matheus, chegou firme na marcação, Beleza, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo, o toque para o Nicolas. Nicolas domina, já toca lá na esquerda novamente com o Matheus. Matheus tenta, volta atrás, a equipe do São Bernardo vai tocando com o Léo Silva. Léo Silva é pressionado ali pelo Bruno, vai avançando, conseguiu escapar da marcação, vai avançando, toque na frente, procurando o Matheus, rebateu a defesa. A sobra volta ainda com o São Bernardo. Davi, com ela, toque por elevação, procurando o Benjamin, o desvio de cabeça, defendeu o goleiro, mas já estava em posição irregular. O impedimento foi assinalado contra a equipe do São Bernardo.
aqui pela posição, não deu para ver, João. Não sei se você conseguiu uma observação melhor aí do lance. Houve a reclamação tradicional da torcida do São Bernardo, mas o assistente número 1 ali, o Rafael Arderi, levantou prontamente o seu instrumento de trabalho. Tenta sair jogando ali a equipe do Guarani, a bola travada e a falta assinalada contra a equipe do São Bernardo. Aí tem um jogador caído ali do São Bernardo, o árbitro pediu para esperar. Você conseguiu ver alguma coisa naquele lance, João? Não deu para perceber, né? Pelo nosso ângulo de visão não deu, né? Pelo nosso ângulo fica muito complicado, né, Marcelo? Uma jogada que ali é só do Rafael mesmo. Não tem o que fazer. Ele, assim que o jogador cabeceia a bola, ele já levanta, já sinalizando o impedimento. Aqui a Vera Arantes, vamos Guarani, estamos aqui na torcida, parabéns pela transmissão e narração, muito obrigado Vera, e o Bruno Berton, Dali Bugre, e obrigado aos 106 aparelhos conectados, muito obrigado a todos que estão com a gente. O pessoal aproveitou essa parada para o atendimento ao jogador do São Bernardo e veio tomar uma água e receber algumas orientações aqui dos seus respectivos técnicos na marca dos... Estamos chegando na marca dos 24 minutos deste primeiro tempo. Quem chegou aqui na nossa transmissão também é a Manuela Santos, pra cima Guarani. É isso aí, galera. Vamos chegando. Aproveita e deixa aquele like ali, dá essa moral pra gente também. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Parece que está tudo ok ali. Era o Enzo que estava caído. Como ele acabou sendo atendido, ele precisa ser retirado do gramado e só volta com a autorização da arbitragem. Foi uma mini parada para hidratação, né, João? Praticamente aí a galera aproveitou e fez uma parada para hidratação nesse atendimento ao jogador Enzo. Exatamente, né, Marcelo? O pessoal aproveitou a parada aí, aproveitou o atendimento e fez essa parada rápida. Jogo já reiniciado, vai o Lenzi com ela. Tem o Felipe lá na direita. Tá sozinho ali, agora chega a marcação do Léo Kenji. O Enzo aguardando ali a autorização da arbitragem. Vai avançando a equipe do Guarani, chega até o Roberto. Roberto já toca no meio com o Juan. Juan tenta o toque aqui na esquerda para o Guide, o Guide recebe. Enzo já volta ao gramado. Juan tentou o toque ali e chegou. O toque no meio, mas não tinha ninguém. A defesa furou. O Felipe acreditou, conseguiu chegar na bola, mas ninguém acompanhou o lance. A bola já volta com a equipe do Guarani. Que chegada, hein, do Guarani. Foi bonita, hein, João? Pois é, Marcelo, mas como você bem disse, só o Felipe acreditou nessa. Nenhum atacante acreditou que chegaria. E vem a equipe do Guarani, Brenner, o toque no meio, afasta a zaga, mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio a favor da equipe do Guarani. O Guarani pressiona, quer mais, busca seu segundo gol. E o São Bernardo com dificuldade ainda para chegar ao gol do goleiro Pedro. Vai para a cobrança ali o Lenzi, sem muita pressa. O árbitro está próximo ali do escanteio para ver se a bola está na posição correta. Tá tudo ok. Ele vai se posicionar ali na entrada da área. Antes ele dá uma checada ali na área, naquele puxa-puxa, justamente no meio da pequena área. Aquela preventiva que você costuma falar, né, João? Aquela chegada ali junto, ele viu que podia ser alguma coisa a mais e já chegou junto. Exatamente, né, Marcelo? Ele preferiu ir lá, evitar o problema e já falar para os jogadores, trocar de camisa só no intervalo. Ele deu a falta e o jogador da equipe do São Bernardo, não sei se chegou a bater lá na estrutura de suporte da rede, João. Pela pressa que ele chamou o atendimento, eu acredito que sim. Eu também fiquei desconfiado em relação a isso. Ele prontamente já pediu a presença do departamento médico ali para atendimento ao jogador do São Bernardo, que não seja nada... Parece que está tudo bem ali. Acho que foi mais o susto, a queda, né? O árbitro já autoriza, já que o jogador está fora ali do gramado. Gustavo, o toque do lado ali para o Léo Silva. Léo Silva procura Emanuel aqui na direita. O Guarani sobe sua linha de marcação. Dificulta essa saída de bola da equipe do São Bernardo, que tenta ali, briga pela bola o Benjamin, acabou recuperando o Guide e já toca atrás para o Isidoro.
Isidoro toca ali para o Beleza. Beleza faz o tapa por baixo para o Roberto. Roberto domina, faz o giro, faz o lançamento para o Felipe. Felipe com o Luan. Luan recebeu, faz o corte. Parou, driblou, bela finta. Invadiu a área, o cruzamento, desvio! Gol! É do Guarani! Bruno, camisa 10, o artilheiro da equipe. O cruzamento do Luan, ele invadiu, cruzamento rasteiro, o Bruno só desviou e a bola morreu no fundo da rede. Amplia o Guarani na marca dos 28 minutos. Agora, Guarani 2, São Bernardo 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. Segundo gol da equipe do Guarani. Cruzamento bem feito, na velocidade, aproveitando o gramado molhado. Um desvio, por menor que seja, acabou matando o goleiro. Amplia o placar o Guarani aqui em Amparo. E o Bruno marca o seu 13º gol na competição e está na briga pela artilharia do campeonato. Agora sai jogando errado o Lenze, recuperou o Silvestre, vai avançando, toque aqui na direita para o Benjamin, invadiu a área, fez o corte, caiu. Eu acho que ele se jogou, João. A minha visão aqui, eu não vi uma ação do Isidoro para cima do Benjamin. Não sei o que você pode ter visto aí, João. Marcelo, concordo com você, não vejo impacto do Benjamin contra o... Existe um contato, mas eu não vejo esse contato, como eu disse ontem, né, um contato que realmente tenha causado desequilíbrio ou alguma coisa assim. Para mim, nada a marcar. Se o Benjamin acredita no lance, ele levaria mais perigo. Ele quis cavar o pênalti e perdeu a oportunidade para a equipe do São Bernardo. Lateral a favor da equipe do Guarani. O toque do Bruno para o Luan. Luan tentou ali sair jogando, tentou a finta para cima do Zanotti. Acabou jogando essa bola direto pela linha lateral. Lateral já cobrado, o Matheus tentou o domínio, conseguiu o toque, recupera a equipe do São Bernardo, mas chegou o Luan e já roubou, já tocou pro Bruno. Tenta ali o contra-ataque novamente, Roberto, saiu o Gustavo, se jogou nela, firme, fez a defesa, evitando ali a chegada do Roberto e o que poderia ser o 3º gol da equipe do Guarani. Já sai jogando a equipe do São Bernardo novamente. Lá na esquerda com o Davi. Davi toca na frente, Kenji, a bola chega até o Enzo. Enzo faz o giro, domina, toca no meio para o Matheus. Matheus conseguiu o domínio, vai avançado, foi puxado, escapou, aí não levou a vantagem e a falta assinalada. Ele esperou, né, João? Esperando ver se levaria a vantagem. Que ele estava com a bola, viu que depois no segundo lance não levaria vantagem, a falta foi assinalada. Exatamente, Marcelo, ele esperou para ver se o jogador conseguiria se reequilibrar, se conseguiria levar vantagem no lance, não teve vantagem, falta marcada. E a falta é lá um pouquinho mais na intermediária de ataque do São Bernardo, puxando um pouquinho mais lá para o lado esquerdo, 2 na barreira protegendo o canto direito do goleiro Pedro, que joga contra o sol nesse primeiro tempo. Quem vai para a cobrança é o Davi. Agora vai chegando ali o Juan também na barreira. Davi arriscou o chute, acabou acertando o bolinho de jogadores. Acredito que bateu no jogador do Guarani, porque ele saiu correndo para evitar a saída, mas a bola travou no gramado. Tenta o lançamento à frente, acabou se antecipando o Léo Kenji, recuperou o lançamento, Benjamin para o Matheus na entrada da área, não conseguiu o domínio, afasta o Isidoro do jeito que deu, e já tenta o contra-ataque aqui no meio, uma proteção ali do Léo Silva, ele recua para o Gustavo, que sai jogando belo passe aqui, todo com efeito para o Emanuel. Toque chega até o Nicolas mais à frente, chegou ali. Até agora é o Nicolas, quem estava com a bola ali era o Emanuel e a falta assinalada. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani. Aqui pela direita. Quem chega para a cobrança é o Léo Kenji.
Léo Kenji, prepare-se para a cobrança. Vai um bolinho feito na entrada da área. Vai Léo Kenji para a cobrança. 32 minutos. O cruzamento na área. Tentou o chute ali, pegou de raspão, afastou do jeito que deu o Juan, mas não pegou bem na bola. A sobra ainda fica com a equipe do São Bernardo. Lá pelo lado esquerdo, o cruzamento é feito. Afasta o Beleza. A bola volta com o Benjamin. Na entrada da área, o chute colocado nas mãos do goleiro Pedro. A bola, o chute colocado acabou saindo fraco. E o Pedro já tenta a ligação direta aqui pro Brenelli. E aí o Brenelli acabou segurando o Emanuel, cometendo a falta. Mas uma boa chegada ali, um belo chute do Benjamin, mas acabou pegando fraco, né, João? Que negócio, Marcelo, nesse campo o jogador precisa aproveitar o gramado molhado, esses chutes colocados. O interessante é que eles venham no chão, né? Porque a bola vem com uma velocidade diferente, ganha efeitos diferentes por causa do gramado molhado. Colocada essa meia altura facilita a vida do goleiro. Aí na briga aqui entre Léo Silva e Bruno, o lateral é a favor da equipe do Guarani. Vai o Guide para a cobrança. Já estamos próximos dos 34 minutos deste primeiro tempo. O jogo segue. Guarani 2, São Bernardo 0. Beleza. Beleza toca na frente para o Juan. Juan tentou o toque para o Luan ali. Conseguiu chegar primeiro o Kenji. E aí ficou caído. O árbitro acabou dando a falta do jogador do Guarani para cima do Kenji. Muito obrigado a todos. Pode falar, João. O 11 do Guarani ali correu um sério risco, o Luan. Ficou batendo as asas, o árbitro olhou pra cara dele e falou: bate mais uma pra ver se não voa. Vai tocando a bola, a equipe do São Bernardo tentou o lançamento, o Léo Silva, a sobra. Aqui na direita tenta chegar o Emanuel. Como não chegou ali, mais uma falta cometida pela equipe do Guarani. Pra cima do camisa 8, o Rafael Silvestre. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. A Ana Batista, eu te amo, Juan. Cantinho do amor aqui agora. Larissa, vamos, Luan. O Fabrício Corrado. Bom dia, Dali Bugrão. Bora, meninos. Daphne de Itatiba, mãe do Rafael Corrado, torcendo pelos meninos do São Bernardo. E a Larissa Correia, parabéns, filho, por mais um gol. Por mais... Acho que é um gol do... É isso mesmo. Parabéns, mais gol Bruno do Guarani. Mais um gol do Bruno do Guarani. 1 minuto, Marcelo. Teremos 1 minuto de acréscimo. Lançamento feito na área, afastou de cabeça. Houve o choque, ficou caído, beleza ali. A sobra com o Guarani, a bola estava em disputa. Agora ele viu que o jogador ficou caído ali. No momento da disputa de bola, deu para perceber, o jogador imediatamente colocou as mãos na cabeça. Choque de cabeça ali, camisa número 4 do São Bernardo também estava com a mão na cabeça até agora de pouco. Mas pelo jeito ele não sentiu tanto quanto o Beleza. É que o Beleza, na hora da queda, acabou se desequilibrando também, né? E aí teve esse agravante. E o choque não foi tão forte para cima do Léo Silva, camisa 4 do São Bernardo. 36 minutos deste primeiro tempo. 1 minuto de acréscimo, já passamos esse minuto, mas como tem o atendimento, vamos ver se teremos mais 1 minuto aí de acréscimo nesse primeiro tempo. Como o Beleza foi atendido, ele sai do gramado. Não deu, o reinício da bola ao chão ali, a favor da equipe do São Bernardo. É o Kenji que está com ela, ele pede uma distância mínima de 4 metros. Agora sim, tudo ok. Davi com ela. O toque lá na esquerda. Tenta avançar a equipe do São Bernardo nesse finalzinho de primeiro tempo. Mas o Luan tá lá enxuriçando a vida. E aí, na marca dos 37 minutos, o senhor Irã Gabriel Cláudio da Silva põe ponto final nesse primeiro tempo de até aqui. Guarani 2, São Bernardo 0. Galera, a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, preparar os números deste primeiro tempo. E aí, daqui a pouco a gente está de volta para Guarani e São Bernardo, 2-0 Guarani. Não sai daí, a gente volta já já. Eu levo
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Categoria Sub-15, Campeonato Paulista. O Guarani vai vencendo o São Bernardo pelo placar de 2-0. E antes do início dessa segunda etapa, João, como foram os números do primeiro tempo? Vamos lá então, Marcelo. A equipe do Guarani teve 7 chutes, 2 em direção ao gol, cometeu 11 faltas. 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento marcado contra e 57% de posse de bola. Dos 2 chutes em direção, os 2 entraram. O Guarani vai ganhando de 2-0 da equipe do São Bernardo, que teve 3 chutes, 2 na direção do gol, dando trabalho ao goleiro da equipe do Guarani. Cometeu 4 faltas, teve um escanteio a seu favor e um impedimento marcado contra, com 43% de posse de bola. Não tivemos advertências nesse primeiro tempo. Os gols assinalados pelo camisa 11, Luan, na marca dos 8 minutos da primeira etapa. O Luan marcou seu 6º gol na competição e o Bruno, aos 28, ampliou, fazendo seu 13º gol na competição. Já teremos ali substituição na equipe do São Bernardo. Prepare-se para entrar ali o camisa 18, o Joca. E no Guarani, o 14, o Cardoso, o 21, Levino. E o 13, o Capoeira, preparam-se para entrar. Também o 13 da equipe do São Bernardo. Acho que... não, o 13 só está ali, vamos ver.
Ele não tá junto da galera que vai fazer aquele aquecimento, mas tá vindo para cá junto com o 18. Então acho que são 2 substituições. É isso mesmo. O 13 também na equipe do São Bernardo. Vamos lá, então, daqui a pouquinho as substituições. 3 pelo lado do Guarani e 2 pelo lado do São Bernardo. Vai entrar no São Bernardo o 13, Pichelli, e o 18, Joca. No Guarani, o 13, Capoeiro, o 14, Cardoso e o 21, Levino. Nossa, 14 Cardoso é quase um trava-língua, hein, João? Aí é pra acabar com o narrador. Só aguardando ali. Só estão aguardando a equipe de arbitragem, só um detalhe. Para as substituições serem realizadas aqui no José de Araújo Sintra e temos início ao segundo tempo da partida. Lembrando, né, até o início dessa rodada, o Guarani já está classificado, ele que fará parte do grupo 18, porque já é o primeiro colocado, não tem como perder essa primeira colocação, então hoje seria Guarani, Real Soccer, Esfera e LG Futebol Clube. Esse seria o grupo da equipe do Guarani. Pode falar. Rapaz, o Guarani trocou a roupa do goleiro. É verdade. Nossa. Será que tava muito suja? Colocaram branco para ajudar o roupeiro. Rapaz. Mas é o Pedro, né? Porque se fosse o goleiro... Que cor que tava? O goleiro continua os mesmos. Eles estavam de assim, amarelo, agora vieram de branco. Será que é por causa daí pediram pra trocar? Não era amarelo, meio Aquele dourado, verde, né? Aquele Uma verde cor meio estranha. Clarinho ali, acho que pediram pra trocar ali. Provavelmente a arbitragem pediu a troca ali do uniforme. Nossa, goleiro todo branco eu não tinha visto ainda. E só o goleiro, né? Que se joga que... Rapaz, coitado. Enfim, não sei eu que vou lavar a roupa. Coitado do roupeiro. É. Vamos lá. A arbitragem já vai chegando. Então vamos às substituições nas equipes do Guarani e São Bernardo. Checar quem vai sair. Quem saiu para a entrada dos jogadores. O assistente número 1 aqui já está pegando, juntamente com o quarto árbitro. Vamos ver as substituições para passar para os amigos de casa também as informações completas. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Mande sua mensagem, deixe seu like, é muito importante para o nosso desenvolvimento. Vamos lá. Os jogadores entraram. Os números não foram passados. Vamos ver se o quarto árbitro vai levantar a placa para identificar, né? A gente vai ter que ficar com um olho no gato, o outro no peixe ali para informar os amigos de casa. O Guarani à nossa esquerda, o São Bernardo à nossa direita. Guarani dá o pontapé inicial nesse segundo tempo. Tudo pronto? Está valendo! Começa! Recomeça. Guarani e São Bernardo. O Guarani vai vencendo pelo placar de 2-0 e já tentou aqui a primeira chegada, o Capoeira. Capoeira aqui pela direita. A gente já viu aqui que saiu o Felipe, camisa 2, para a entrada do camisa 13, o Capoeira. Aí tenta sair jogando a equipe do Guarani, perdeu a bola, tenta puxar o contra-ataque o São Bernardo, mas já recuperou aqui o Capoeira, já sai jogando. O 9 no 21, o Brenelli saiu para a entrada do Levino e saiu o Felipe para a entrada do Capoeira. São as duas primeiras substituições no Guarani. O Guarani vai tocando a bola, beleza, com o Isidoro. Isidoro volta mais atrás com o Pedro. Aí o Guarani vai esperando chegar a marcação do São Bernardo. São Bernardo a marca de longe, tenta o lançamento, afastou do jeito que deu o Léo Silva. Mas a bola volta com a equipe do Guarani. Saiu o camisa 6, o Guide, para a entrada do camisa 14, o Cardoso. Quase me enrolei já. Tenta o lançamento à frente, saiu ali o Gustavo e fez firme a defesa. Gustavo. Já sai jogando aqui na direita, na esquerda com o Davi. Davi vai avançando, tenta o toque aqui na frente. Tentou a interceptação, acabou atrapalhando o Juan e ganha lateral para sua equipe.
Lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Capoeira para a cobrança. Lançamento feito à frente, tentou desvio Davi, a sobra volta com o Guarani, Luan conseguiu aproveitar a saída pela linha de fundo. Ele pedala, tenta escapar, o toque mais atrás pro Bruno, na área, aí ele ajeitou, tentou aquele tapa de primeira, não pegou legal na bola, passou à esquerda, sem perigo para o goleiro Gustavo, é só tiro de meta para a equipe do São Bernardo. Sai jogando ali o São Bernardo, quase se complica, os toques aqui pro Davi. Sai o camisa 2, Emanuel, para a entrada do camisa 18, o Joca. E saiu o camisa 20, o Nicolas, para a entrada do camisa 13, o Pichelli. As substituições na equipe do São Bernardo. Quem tá com a bola é o Cardoso. Cardoso faz o lançamento à frente, a bola acabou batendo no braço do Levino, mas a bola veio dele mesmo aí, marca essa, é marcada essa falta, João? Não, né? Nesse caso aí, ele bateu e bateu no braço dele. Não, entende-se, né, que o jogador não tem intenção, né, digamos, não é nem intenção, né, mas não tem tempo de reação numa bola que vem do próprio corpo e tirar o braço do caminho, então esse tipo de situação não é marcada. Desculpa, João. E agora o árbitro deu ali a vantagem porque a bola ficou na mão do goleiro. E a Rosa Maria falando do Isidoro, que esse tem nome de peso, e tem mesmo. Sai jogando a equipe do Guarani, tenta sair jogando, aí agora complica, fica em cima a marcação ali do Enzo. Afastou do jeito que deu, beleza. A bola rebate e vai ficando com tranquilidade ali para o goleiro Pedro, que já sai jogando pelo meio. Tocou, tenta avançar a equipe do Guarani. É o Lenzi que está com ela. Já toca no meio para o Juan. Juan faz o giro, avança, já toca lá na esquerda para o Levino. Levino domina. Tem lá na marcação o Benjamin. Tenta afastar ali. Não é o Benjamin, desculpa, é o Pichelli. A bola volta no meio. Vai avançando a equipe do Guarani. O toque do lado. A tabelinha é feita. Arriscou o chute. Aí pegou muito embaixo da bola. Pegou mal ali. Passou por cima do travessão do goleiro Gustavo. E por isso o tiro de meta para a equipe do São Bernardo já batido. Tenta sair jogando ali, foi travado no pé de ferro ali pelo Juan. Novo lateral a favor da equipe do São Bernardo, agora aqui pelo lado esquerdo. Lançamento feito à frente, tentou o Matheus ali, não conseguiu. Chegou Beleza atrapalhando, aí tentou o lançamento. Levino tá ali atrapalhando, mas consegue sair jogando a equipe do São Bernardo. Sai tocando lá na direita com o Pichelli. Pichelli volta com o Gustavo. E, João, e teve a curiosidade aqui, né, no intervalo da partida, que geralmente a torcida visitante fica do outro lado aqui do José de Araújo Sintra. E hoje tá todo mundo aqui junto, tá todo mundo, como a gente fala no terceiro tempo do Sub-11 ao 14, tá tudo junto e misturado, né? Mas aí a gente descobriu, o pessoal mesmo veio falar com a gente, né? Exatamente, Marcela. As duas torcidas são torcidas amigas e em comum acordo juntaram-se aqui, até mesmo, né? Vai que continuasse chovendo, já fica todo mundo no coberto, fica tranquilo. Então tá todo mundo junto com a gente aqui nas, digamos assim, nas cativas aqui do estádio. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, Bruno lá na esquerda para o Levino. Levino domina, faz o giro, tá marcado, ele volta com o Bruno. Aí o Bruno tentou a devolução pro Levino, mas foi na fogueira ali, mas conseguiu dominar, tocou atrás para o Isidoro. Isidoro, lançamento aqui na direita, Capoeira dominou, belo tapa na frente pro Juan, tentou cruzamento de primeira, chegou travando o Zanotti, mandando essa bola pela linha lateral, vai o Capoeira para a cobrança. Já passamos, já estamos chegando na marca dos 6 minutos deste segundo tempo. O Guarani vence 2-0, é o Campeonato Paulista, categoria Sub-15. O toque do Levino, né? Tentou no meio da área, a bola acabou indo direto nas mãos do goleiro Gustavo. E com esse resultado, a equipe do Guarani vai chegando a 35 pontos, não perde mais a liderança do grupo 6, vai ficar no grupo 18 na segunda fase do Campeonato Paulista, mas vai somando mais 3 pontos na classificação geral,
que é muito importante para a terceira fase, depois para o chaveamento do mata-mata. Sai tocando a equipe do São Bernardo lá pelo lado direito, acabou não se entendendo ali os jogadores, afasta a zaga do Guarani, recebe o Levino, ele dominou e tenta acelerar, deu um tapa na frente, o Léo Silva, esperto, tomou a frente ali, fez a cobertura, mas o Levino não desiste, vai pra cima, e o Luiz... E o Léo Silva vai levando, o toque na frente, agora o ataque do São Bernardo é bom, lá pelo lado direito, tenta avançar ali, chegou firme na marcação a equipe do Guarani, faz o corte, o toque no meio. Aí acalma a jogada. Tenta o toque na frente para o Luan. Luan tentou fazer o giro, mas estava firme na marcação. Aqui a defesa do São Bernardo. Quem estava nela era o camisa 6, o Zanotti. Zanotti já toca ali no meio para o Silvestre. Silvestre faz o giro, está marcado de perto, consegue proteger a bola. Tentou o toque para o Enzo. O Capoeira para cima dele, chutou em cima do Enzo. Ganha a lateral a equipe do Guarani. Capoeira, o lançamento na frente para o Luan. Aí a falta, não, travou a bola, o Luan caiu, travou e aí assinalou a infração para a equipe, a favor da equipe do São Bernardo. Davi, volta mais atrás, sai tocando o Léo Silva. Léo Silva faz o lançamento à frente, tentou o toque para o Benjamin, acabou perdendo, tenta sair jogando agora a equipe do Guarani. Roberto, lá na esquerda, o Guarani avança, vai chegando pelo meio, passou ali no meio de dois, acabou adiantando o Lenzi. A bola volta com beleza para o Isidoro. Isidoro acalma, volta com o Pedro, chega a marcação do Matheus, quase se complica, o toque é fraco, chegou beleza ali aí trombando com o Matheus, mas ali nada aconteceu, o Isidoro com ela. Faz o lançamento, o Bruno nem foi porque estava em posição irregular. Mas o Levino acreditou, a bola não saiu. Chegou o Pichelli ali, viu a pressão do Levino, mandou essa bola pela linha lateral. Levino já cobrou, o tapa na área, Bruno recebeu, o cruzamento no meio, tocou! Gol! É do Guarani! Luan, camisa 11. Bruno recebeu, foi na linha de fundo, cruzou na pequena área. Gustavo não achou. Luan só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Amplia o Guarani. Agora, Guarani 3, São Bernardo 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. O terceiro gol da equipe do Guarani. Como você bem disse, uma bola enfiada lá no fundo, em que o Levino não desistiu dela, brigou pela linha lateral, conseguiu ficar com essa bola, e aí no cruzamento, lá no fundo, próximo da linha de fundo, né, jogou a bola para trás, matou o goleiro, e aí teve nem trabalho o atacante, só empurrou pro fundo da rede. E o Luan marca o seu 7º gol no Campeonato Paulista. O árbitro mandou dar sequência ali, Enzo com o Matheus, vem o São Bernardo, querendo diminuir o placar. Por enquanto, está o placar repetido do primeiro turno, onde a equipe do Guarani, lá na cidade de Itatiba, venceu o São Bernardo pelo placar de 3-0. Guarani com a bola, vai tocando, toque à frente aqui, Luan no meio. A tabelinha muito forte, não deu para o Luan. A bola acabou indo direto pela linha lateral, a lateral a favor da equipe do São Bernardo. Lançamento feito à frente, tentou o domínio Matheus, não conseguiu, a bola sobra com o Roberto. Tentou, conseguiu recuperar o Lenzi, faz o giro, acalma a jogada. Ele pisa na bola e volta mais atrás com o Beleza. Beleza toca já para o Isidoro mais atrás. Tenta avançar, passou pela marcação, toque na frente para o Bruno. O Bruno tentou o lançamento e a Rosa Maria falando aqui. Que toque! Vai avançando a equipe do São Bernardo, recupera o lançamento aqui na esquerda com o Enzo. Enzo perdeu o controle da bola, tenta recuperar, conseguiu evitar a saída, não perde ganho, o último toque foi ali do Capoeira, ganhou lateral, vai o Zanotti para a cobrança. Aqui a Larissa, vamos Bruno fazer mais um gol. Ele não fez o gol, mas deu uma bela assistência para o Luan. E o Luan e o Bruno são os destaques do Guarani, né, João? Nos 3 gols, a participação dos dois nos 3 gols, né? E vai de novo, Bruno para Levino, acelerou, invadiu a área, fez o corte, vai arriscar o chute!
Gol! É do Guarani, Levino, camisa 21. Na marca dos 11 minutos. Ele recebeu a bola de quem? Do Bruno. Ele invadiu a grande área. Chute cruzado, ele tinha chance de tocar no meio, mas dessa vez ele quis chutar cruzado. Vencendo o goleiro Gustavo, a bola morre na bochecha da rede. Agora é goleada. Guarani 4, São Bernardo 0, João. Carimba! Carimba, Marcelo, carimba. O quarto do gol da equipe do Guarani, como a gente vinha falando. Bruno participando de praticamente todos os gols até aqui da equipe do Guarani, com assistências. E aí, desta vez, uma chegada em velocidade na ponta da área, um chute cruzado. Esse com um endereço para não ter dúvidas. E o Levino marca o seu segundo gol na competição. E um belíssimo gol, por sinal. Lateral a favor da equipe do Guarani. E aqui o José Roberto. João, sou o pai do Prates, do Sub-13, que também subiu para o 14. Parabéns para todos, a transmissão excelente. Manuela Santos, que passe lindo do Bruno. Rosa Maria também falando, passeando, hein? Tá indo bem a equipe do Guarani. E vai lá, Levino novamente com ela lá pelo lado esquerdo. Tentou fazer o giro na marcação firme, chegou o Pichelli mandando essa bola pela linha lateral. E vem daqui a pouco 2 substituições na equipe do São Bernardo. Camisa 14, o Felipe, e o 15, o Martin. Tocou ali o Guarani, tentou chegar no Capoeira, mas houve a falta. Como não chegou ali no Capoeira, a falta assinalada contra a equipe do São Bernardo. E sai o camisa 11, o Benjamin, para a entrada do camisa 15, o Martin. E sai o camisa 7, o Felipe. O Enzo, perdão, para a entrada do camisa 14, o Felipe. As duas substituições na equipe do São Bernardo. E agora, pelos lados do Guarani, preparam-se o 16, o Amorim, o 18, o Eduardo. Já substituições... não, vai ser depois ali, é isso? Depois da cobrança da falta, A do Guarani vai ser depois. Então agora só a do São Bernardo até o momento. São Bernardo já fez 4 substituições e uma parada, lembrando que são permitidas 7 substituições em 3 paradas. Vai autorizada a cobrança da falta, Bruno tenta ali o Capoeira, conseguiu afastar o Felipe, tenta chegar nela, agora o Martin, acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani, chega até o Lenzi. Lenzi domina, faz ver aqui, tenta o lançamento para o Capoeira, ele corre, conseguiu evitar a saída e tem o domínio. Capoeira na linha de fundo, o cruzamento é feito, chegou no meio, o Bruno tapa por cima do travessão. Mas o toque foi bonito, ajeitada ali, foi caprichada pro Bruno. Ele acabou, a bola deu aquela quicada, quem ajeitou? O Luan. Dessa vez quis retribuir o favor para o Bruno. Mas ali a bola acabou de chapa, acabou passando por cima do travessão, perde uma grande chance. E vamos às substituições na equipe do Guarani. Sai o camisa 8, o Roberto, para a entrada do 16, o Amorim. E sai o camisa 7, o Juan, para a entrada do camisa 18, Eduardo. João, e que dupla essa, hein? Bruno e Luan mexendo nesse ataque do Guarani. Pois é, Marcelo, essa dupla que hoje está num dia inspiradíssimo. Tanto que estamos aí com um placar de 4-0 a favor da equipe do Guarani. Bruno e Luan participando de praticamente todos os lances de gol do Guarani até aqui. E vem avançando a equipe do Guarani, tentou o São Bernardo o lançamento, mas já recupera ali com o Eduardo. Eduardo domina, recebe de volta, faz o lançamento lá pro Levino na esquerda, ele corre, mas o toque foi muito forte, acabou saindo pela linha lateral. Vai lá o Pichelli para a cobrança.
Tentou ali, recupera o Guarani. O Bruno escapou ali do Bruno, não teve o domínio. Afasta, tenta o lançamento ali para o Martin. Mas ali o Isidoro na cobertura, já toca para o Pedro. Pedro para a beleza. Vai chegando o Matheus ali para a marcação. Já toca para o Capoeira. E agora quem chega é o Silvestre ali na marcação. O Guarani vai tocando, acabou perdendo ali o Amorim. A equipe do São Bernardo recupera o toque no meio do Léo Kenji, lá na esquerda. Ele recebe de volta. Domina, faz o giro. Tem mais atrás o Felipe. Felipe devolve lá na direita. Tenta avançar a equipe do São Bernardo, não consegue. Recuperou o Amorim, tentou o toque à frente. Foi travado, toque mais atrás. Isidoro faz o lançamento. Tentou Levino. Mas melhor para a zaga da equipe do São Bernardo. Vai avançando lá com o Joca. Joca tentou fazer o giro, foi travado, ganha lateral para sua equipe já no seu campo de ataque. Vai o Joca para a cobrança. Fez o arremesso ali, o último toque foi do jogador do Guarani, ganha escanteio lá pelo lado direito a equipe do São Bernardo, na marca dos quase 18 minutos deste segundo tempo. Prepare-se para a cobrança, a equipe do São Bernardo. Vão chegando ali. A cobrança é aberta. No segundo pau, subiu o Pedro, conseguiu o toque. Sobra o chute! Gol! É do São Bernardo! Davi, camisa 3, na marca dos 18 minutos. O escanteio foi cobrado, o Pedro deu um tapinha, saiu fraco, caiu nos pés do zagueiro Davi. Um monte de gente na frente. Ele conseguiu dar o tapa por cima e diminui o placar. Agora, Guarani 4, São Bernardo 1. Carimba, João. Carimba. Carimba, Marcelo, carimba sim. Primeiro gol da equipe do São Bernardo. No cruzamento, o goleiro não afasta o suficiente, a bola cai no pé do zagueiro. O zagueiro artilheiro, esse teve calma, tranquilidade, ajeitou o corpo, mandou uma bola cruzada para não dar chances à defesa do Guarani. E aí, diminui a diferença aqui em Amparo. E o Davi marca o seu primeiro gol na competição. E agora tem um jogador ali do São Bernardo caído. O Irã já pediu a presença do departamento médico ali para atendimento. Já na marca dos 19 minutos deste segundo tempo, o Guarani vai vencendo pelo placar de 4-1. Aqui o Clélio Rodrigues, bora Bug pra cima. Tá aqui, ele fala do Lenze aqui. Bora Bug. Parar deles, Lenze. Acho que não... pra cima deles, Lenze. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. Aos 121 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado a todos aqui na TV Guarani. Reiniciada a partida, bola com a equipe do Guarani, Isidoro lá na esquerda, vai tocando. Cardoso faz o lançamento, acabou sendo bloqueado, chega até o Felipe, tenta sair jogando com o Léo Kenji, volta mais atrás o lançamento, tenta ali, conseguiu ganhar de cabeça, ganhou na segunda, a falta assinalada. E teremos o primeiro cartão amarelo da partida, João. Primeiro cartão amarelo da partida até aqui, Marcelo. E aí... Aí o camisa número 3 da equipe do Guarani, advertido neste momento. Beleza. E vamos tirar a dúvida, João. Era para vermelho? Ou tá naquela dúvida, naquela... A distância é muito grande, Marcelo. A distância para a meta é muito grande. Por mais que era o penúltimo defensor, porque como não existe na regra o último homem, porque a gente tem que lembrar que tem o goleiro ali ainda, a não ser que ele seja um cachorro e a gente não saiba. Mas até ali a distância é muito grande para a meta, por isso não caracterizou o Doxon. Ou a chance clara e manifesta para cartão vermelho. Autorizada a cobrança, o lançamento lá na área, só acompanhou o Pedro direto pela linha de fundo. E tinha um zagueiro, tinha outro jogador do Guarani acompanhando do lado também, né, pela distância.
Ah, verdade. Sai jogando a equipe do Guarani. Eduardo com ela, já toca ali para o Amorim. Amorim faz o giro, devolve para o Eduardo. Capoeira pediu, a bola é para ele. Capoeira recebeu aqui na direita. Vai avançando, chega a marcação ali do Silvestre. Ele invadiu a área, o cruzamento fechado. Ficou fácil nas mãos do goleiro Gustavo, que fez a defesa. E já sai jogando aqui na esquerda procurando o Matheus. Chegou firme ali o Beleza, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado, lançamento à frente, afastou o Beleza novamente. Matheus recupera, chega o Capoeira, já toca para o Bruno. Bruno tenta ali, chega firme na marcação, a bola volta com o Capoeira. Capoeira mais atrás ali, levou o Rapa, o jogador do Guarani. O árbitro assinalou a falta. Falta assinalada contra a equipe do São Bernardo, a falta para cima do camisa 5, o Lenze. São só 3 faltas nesse segundo tempo, 2 do São Bernardo e 1 no Guarani. No total são 18 faltas, 12 do Guarani, 6 da equipe do São Bernardo. Lenze volta mais atrás com Isidoro. Isidoro do lado para o Beleza. Beleza domina, já toca na frente para o Lenze. Lenze toca para o Amorim. Amorim tenta fazer o giro, acabou perdendo, mas recuperou o Lenze. Lenze atrás para o Beleza. A equipe do São Bernardo vai subindo a sua linha de marcação, tentando dificultar essa saída de bola. Pedro com ela, é obrigado a rifar, tenta aqui o Luan na direita. Conseguiu o domínio, mas acabou se atrapalhando. Recupera o São Bernardo. Felipe com ela, o toque na frente, acabou saindo fraco. Fica com a equipe do Guarani. Capoeira. Começa o jogo com o Beleza. Beleza já toca para o Lenze. Lenze faz o giro, volta atrás com o Isidoro. Isidoro escapou ali, corre atrás, chega na marcação o Martin. Consegue o lançamento Isidoro, recebeu ali o lançamento feito à frente, mas muito fechado, direto nos braços do goleiro Gustavo, que já sai jogando. Agora com a saída do Enzo, o capitão da equipe do São Bernardo é o Davi. E a falta assinalada contra a equipe do Guarani novamente. Davi na cobrança aqui na esquerda procurando o Zanotti, não conseguiu, fica com a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque, acabou saindo com bola e tudo. O Luan é só lateral a favor da equipe do São Bernardo. Lateral já cobrado, o toque é feito. Bela, Zanotti conseguiu recuperar, vai avançando, em cima dele o Capoeira, ele conseguiu o toque no meio, chega até o Kenji, chegou o Amorim, conseguiu roubar essa bola e tenta ligar o contra-ataque com o Levino, mas está firme na marcação, recupera novamente o São Bernardo. O São Bernardo vem para cima, leva vantagem e o árbitro entendeu que não havia vantagem, por isso paralisou o lance, marcando a falta da equipe do Guarani. Já vamos chegando na marca dos 25 minutos deste segundo tempo. José Roberto, as crias do Guarani estão voando. Vai vencendo pelo placar de 4-1 aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Autorizada a cobrança, vai o lançamento na área, tentou ali de cabeça, acabou passando pelo Davi, indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Pedro tá com a bola, já sai jogando ali com o Isidoro. Isidoro não quer nem saber, já faz, já vista essa bola. Tenta ali o Bruno, a volta sobra ainda com o Guarani. Sai tocando, volta atrás com o Capoeira. Capoeira aqui na direita para o Amorim. Amorim no meio. Para o Bruno, na frente, o Guarani vai tocando a bola, o lançamento, vai o Luan, tenta chegar, Zanotti nela também, conseguiu no carrinho, mandar pela linha de fundo, é escanteio a favor da equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. Primeiro escanteio do Guarani nesse segundo tempo, o terceiro na partida, todos os escanteios do Guarani pelo lado direito. Prepare-se para a cobrança, a equipe do Guarani. Os jogadores vão se posicionando na área. É o Bruno que vai para a cobrança. A cobrança é feita no meio da pequena área. Tentou desvio de cabeça, beleza. Acabou pegando muito embaixo da bola. Passou por cima do travessão. Só tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo. Gustavo já bateu lá na direita com o Pichelli.
Ele faz o lançamento à frente, tenta fazer o giro. Ali não conseguiu. O Martin ganha novo lateral. Né? Ganha lateral a equipe do Guarani. Agora é substituição. Sai o camisa 10, o Bruno. E o camisa 7. Peraí. Sai o 7, o Juan, para a entrada do 15, o Moraes. E saiu o Bruno para a entrada do 17, o Kida. O 3, desculpa. O 3, o Beleza, para a entrada do Kida, é isso? É isso. É. Agora, a substituição daqui a pouco no São Bernardo. O Beleza já tinha cartão amarelo, né? Então, foi substituído. Para a entrada em... É isso aí. Então, beleza, confirmando as substituições. Tenta avançar a equipe do Guarani ali. Rebateu a defesa do São Bernardo. Volta com a equipe do Guarani. Capoeira com ela. Tenta o toque no lado aqui. Capoeira faz o corte. Chega o Zanotti na proteção. Não ganhou, tentou mandar essa bola pela linha lateral. O toque saiu fraco, protege o Capoeira. Ele toca mais atrás, pangou um Kida. Kida já invadiu a área, toca mais atrás com o Amorim. O Amorim se enrolou com a bola, não conseguiu o domínio, perdeu, mas a sobra fica com o Lenzi. Lenzi já devolve aqui pro Capoeira. Ele faz o lançamento na área. Rapaz, de voleio ali, tirou o Davi, mandando para onde o nariz estava apontado. É lateral para a equipe do Guarani. Então, confirmando as substituições, saiu o camisa 3, o Beleza, para a entrada do 15, Moraes. Saiu o camisa 7, o Kida, para entrar. Saiu o camisa 7, Juan, para a entrada do camisa 17, o Kida. O Bruno ainda está em campo. Luan tentou o toque no meio ali para o Eduardo, não conseguiu. No perde e ganha, volta com a equipe do Guarani. Lenzi, lá na esquerda. Guarani avança. Lenzi recebe de volta. Tem o Capoeira aqui na direita. Já estamos chegando na marca dos 29 minutos. Vai avançando lá o Kida. Faz o cruzamento na meia-lua. Tentou ajeitar ali e não conseguiu. No bate-rebate, volta com a equipe do Guarani. O domínio é feito aqui na direita. O Amorim já toca para o Capoeira. Capoeira devolve para o Kida, na frente, para o Luan. Fez o corte, arriscou o chute. Defendeu o goleiro Gustavo. Um tiro praticamente a queima-roupa. Gustavo bem posicionado, fez firme a defesa. Não, o Bruno foi substituído assim. Oito. Então sai o Silvestre para a entrada do Henrico. E o 10, o Matheus, para a entrada do 19, o Vitor. As substituições na equipe do São Bernardo. Vai avançando a equipe do Guarani, acabou se atrapalhando, ganha lateral o São Bernardo. Já sai jogando, tem pressa. Acabou perdendo, recupera o Kida. O Kida tentou lá o lançamento na área, Levino conseguiu afastar ali o Pichelli, ganha escanteio a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. E agora quem vai para a cobrança é o Lenzi, camisa 5. Então o Bruno saiu também, o Guarani já fez todas as 7 substituições. Vai o Lenzi para a cobrança. Vem de pé trocado, vai bater fechado, autorizada a cobrança. No segundo pau, ali o toque de primeira, tentou o lançamento, afastou ali o Davi do jeito que deu. O chute ali foi do Moraes. Impedimento marcado. Impedimento marcado. É porque no momento que a bola chega aqui no segundo pau, o jogador da equipe do Guarani não tinha saído da linha de fundo ainda. Tá, o Moraes estava em posição irregular. Isso, lá do outro lado. Impedimento já cobrado, lançamento feito à frente, fica com ela. O Henrico tenta sair jogando, recebe a falta. 15ª falta cometida pela equipe do Guarani, na marca dos 31 minutos. O toque feito à frente, o Davi vai se arriscando no ataque. Chegou ali e acabou perdendo, chegou no carrinho firme.
o jogador do São Bernardo, o Joca, ele já toca para o Davi, curtindo uma de ponta, faz o cruzamento, o toque ali na chegada, foi travado na hora H. E a bola fica nas mãos do goleiro Pedro e tem o jogador do Guarani caído, é o camisa 11, o Luan. E teremos a última substituição na equipe do São Bernardo. Sai o camisa 5, Léo Kenji, para a entrada do 16, Rafael Silva. Enquanto isso, o Luan é atendido. Então vamos lá, só conferindo então as substituições do Guarani. Saíram da equipe titular o 2 o Felipe, o 3 o Beleza, o 6 o Guide, o 7 o Juan, o 8 o Roberto, o 9 o Brenelli e o 10 o Bruno. Entraram 13 Capoeira, 14 Cardoso, 15 Moraes, 16 Amorim, 17 Kida, 18 Eduardo e 21 Levino. Na equipe do São Bernardo saíram Emanuel, o 2, o 5 Léo Kenji, o 7 o Enzo, o 8 o Rafael Silvestre, o 10 o Matheus, o 11 o Benjamin e o 20 o Nicolas. Entraram 13 Pichelli, 14 Felipe, 15 Martin, 16 Rafael Silva, 17 Henrico, 18 Joca e o 19 o Vitor. Quem estava no banco de reserva ali só não entrou o Miguel, o camisa 1, e o 9 o Rafael Palmeira na equipe do São Bernardo. Pelo lado do Guarani não entraram o 12 o Guilherme e o 19 o Miguel. Avança a equipe do São Bernardo, toque feito à frente, a tabelinha, tenta chegar no Rafael Silva, a bola sobra aqui, Capoeira já faz o lançamento, para o Luan, o toque de primeira para o Kida, Kida tenta a devolução, chegou até o Luan, ele avança, invadiu a área, o chute na pé e pegou mal, já estava pressionado ali pelo Zanotti, não pegou bem, pegou na orelha da bola e ela saiu pela linha de fundo, mas chegou bem novamente a equipe do Guarani, João. Chegou bem, Marcelo, mas ali, pra mim, ele quis dar um chute de trivela, pra tentar dar um efeito na bola ali, acabou pegando, em vez de pegar nos 3 dedos, pegou num só, mandou direto pra fora. A Fatinha Oliveira, Miguel, estamos aqui em São João da Boa Vista, a avó te ama, assistindo aqui a transmissão. E o Fabrício Corrado, bora filho, te amo, é o Rafael Silva. Pai do Rafael Silva, vai essa equipe do Guarani pelo meio, chega até o Eduardo, ele escapa da falta, toca para o Amorim, no meio para o Kida, Kida ali para o Levino, no meio da área, na marca do pênalti, o chute cruzado, Gustavo defendeu, a sobra para ele, foi travado, fica com o Luan aqui na direita, o cruzamento muito forte, muito alto, cruza toda a extensão do gol, tenta evitar a saída, conseguiu ali a equipe do Guarani, ele permanece com a bola lá pelo lado esquerdo, o toque é feito. O cruzamento no segundo pau, passou por todo mundo, tenta chegar o Luan, agora foi muito forte, não deu. A bola acaba indo direto pela linha de fundo na marca dos 34 minutos deste segundo tempo. E o quarto árbitro já prepara a placa dos acréscimos. Vai avançando a equipe do São Bernardo, toque na frente. Conseguiu evitar a saída do Joca, tentou o toque de primeira, foi travado, mas recuperou. Teremos 2 minutos de acréscimo, vamos até os 37. A bola chega aqui na esquerda com o Zanotti. O São Bernardo avança, recebe, toca, chega até o Rafael Silva. Rafael Silva mais atrás com o Zanotti. O Zanotti toca na frente e recebe de volta. Tenta o toque na frente para o Rafael Silva, mas chegou ali até o seu companheiro. Ele faz o giro, é marcado de perto. Consegue escapar ali o Martin. Tentou o toque, escapou ali do primeiro, mas não escapou da cobertura. Mas a sobra fica com o Zanotti novamente. Faz o lançamento na área, o desvio de cabeça. Tenta chegar o Vitor ali, evita a saída. Faz o cruzamento de primeira no segundo pau. Passa por todo mundo, chega até o Capoeira, que já toca na frente pro Amorim. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque. Faz a travada de bola para cima do Rafael Silva. Ele para, volta, começa de novo com o Capoeira. Capoeira sai jogando, passa no meio de 2 ali, vai avançando pelo meio, aí no meio de mais 2 não deu, perdeu, Vitor com ela, o toque no meio, tenta vencer ali, chega ali até o caminho 17, um chute colocado, Henrico, um chute rasteiro, meio que pegou errado na bola, mas ela saiu perigosa, passou raspando a trave direita do goleiro Pedro, João. Passou raspando e assustando o goleiro Pedro, né, Marcelo? Por mais que ela tenha vindo
até que, podemos dizer assim, devagar, ela teve um desvio no meio do caminho que o Pedro não ia conseguir alcançar se ela tivesse endereço. Já passamos os 36, já estamos no último minuto. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Acabou adiantando ali, quase que perde. Recupera ali, a bola chega até o Levino. Levino faz o lançamento para o Kida, muito forte, ficou nos braços do goleiro Gustavo, que já sai jogando lá na direita. Volta aqui na esquerda com o Davi. Davi tenta o lançamento, procurando o Martin, mas foi direto nas mãos do Pedro. E na marca dos 37 minutos, põe ponto final Irã Gabriel Cláudio da Silva para Guarani 4, São Bernardo 1. João Liz de la Coleta, Guarani 4, São Bernardo 1, placar justo. Guarani dominou a partida, fez um belíssimo resultado. São Bernardo valente, brigou, lutou. Um jogo bastante legal, esse primeiro jogo nessa manhã de sábado aqui na cidade de Amparo. Com certeza, Marcelo, foi um belo jogo aqui na cidade de Amparo. O Guarani, como a gente sempre fala, ele busca sempre o ataque, independente do placar, independente de qualquer coisa, ele está sempre buscando, está querendo ampliar, está querendo buscar, está buscando sempre, mostrando que tem vontade no ataque, né? E aí o resultado de hoje aí, 4-1 contra a equipe do São Bernardo. Um bom placar para fechar a primeira fase. E vamos aos números finais da partida. Equipe do Guarani, 16 chutes, 6 na direção do gol. Cometeu 15 faltas, 4 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 60% de posse de bola. A advertência para o camisa 3, o Beleza, e os gols assinalados pelo Luan 2 vezes, Bruno e Levino. Pelo São Bernardo, foram 6 chutes, 4 na direção do gol, teve 6 faltas, 2 impedimentos, 2 escanteios, 1 impedimento, 40% de posse de bola, nenhuma advertência e o gol assinalado pelo camisa 3, Davi. Galera, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco tem a categoria Sub-17, a gente volta já já, não saia daí. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos. Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Agora vamos para a categoria Sub-17. No primeiro jogo desta manhã, o Sub-15 venceu a equipe do São Bernardo pelo placar de 4-1. E agora vamos para o Sub-17. Entre as equipes do Guarani e São Bernardo, jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista da categoria, e a briga está acirrada pela primeira colocação do grupo, pelo posicionamento. Guarani é o líder com 33, o Sporting Clube Paulinense o segundo com 31, o São Bernardo 28, são as três equipes já classificadas. O Rio Branco é o quarto colocado, hoje é o sexto melhor quarto colocado e estaria classificado para a segunda fase. Amparo é o quinto com 18, Paulínia 17, Valinhos 4, El Shaddai 1.
No primeiro turno, lá na cidade de Itatiba, o Guarani venceu pelo placar de 2-1. Eu sou Marcelo Gubê, trarei as emoções demais dessa partida para você aqui na telinha da TV Guarani. E ao meu lado, nas imagens, na técnica e nos comentários, João Luiz de la Coleta. Muito bom dia, João! Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando a partir de agora. Categoria Sub-17. Mais uma finalização de rodada, né, Marcelo? Última rodada da primeira fase e as equipes já estão ainda entrando ao gramado. É isso aí, você já acompanha aí na telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani vem com sua camisa branca, shorts verdes, meiões brancos. A equipe do São Bernardo com seu uniforme praticamente todo em preto, com detalhes em amarelo. Os meiões, assim como no Sub-15, listrados em preto e amarelo. Como eu disse, a última rodada, as equipes já estão classificadas, mas tentam melhorar o posicionamento. A equipe do Sporting Clube Paulinense ainda briga pela primeira posição e o São Bernardo briga pela segunda posição junto com o Paulinense, contando com uma derrota nessa rodada. Mas depois da execução do hino nacional brasileiro, a gente fala mais sobre isso. Essa foi a execução do hino nacional brasileiro. E agora, no momento que eles cumprimentam aquele protocolo da Federação Paulista, vamos às escalações das duas equipes. Começando com o mandante, o Guarani, do técnico Paulo Endrigue, que vem com 1 Álvaro, 2 Marcelo, 3 Cauê, 4 João, 5 Miguel, 6 Yuri, 7 Nagata, 8 Pietro Arantes, 9 Zanardi, 10 Adilson e 11 Zanotto. Essa é a equipe do Guarani. Já a equipe do São Bernardo, do técnico André Vasconcelos, vem com 1 Bruno, 2 Carlos, 3 Vini, 4 Felipe, 5 Matheus, 6 Alan, 7 Guilherme Costa, 8 Gustavo Reis, 9 Rafael Peracini, 10 Mandaúba e 15 Heitor. E João Luiz de la Coleta, como vem a equipe de arbitragem? A arbitragem para este jogo está a cargo de Vinícius de Araújo de Paula, auxiliado por Rafael Martinasso Lima e Rafael Arderi. E o quarto árbitro é o Irã Gabriel Cláudio da Silva. As equipes agora vão para aquela foto tradicional. A gente já vê que o Guarani é o camisa 8, o Pietro Arantes. E o do São Bernardo é o camisa 5, Matheus. Os capitães agora vão lá tirar a foto com as suas equipes. Como eu estava falando, o Guarani tem 33 pontos. Quem pode alcançar é o Sporting Clube Paulinense, que tem 31. O São Bernardo ou fica em segundo ou fica em terceiro. Se vencer e o Paulinense perder, a equipe do São Bernardo pula para a segunda posição. Para que isso? Para mudança no grupo, porque na segunda fase são grupos já pré-determinados. Tanto que hoje o Guarani, se terminar na liderança do grupo 6, vai cair no grupo 18 da segunda fase. Hoje, o grupo 18 seria Guarani, São Paulo, SCA Brasil
e Desportivo Brasil. Esse seria o grupo 18, o grupo da segunda fase. Mas, claro, temos que esperar todo o decorrer da rodada. O que a gente sabe é que se o Guarani vencer agora a equipe do São Bernardo, termina na primeira posição do grupo 6 e vai para o grupo 18 na segunda fase. E aí tem que aguardar a finalização da rodada para esperar os demais adversários. Além de Guarani e São Bernardo, o grupo tem Valinhos e Paulínia, Esporte Clube Paulinense e El Shaddai, Rio Branco e Amparo. A melhor equipe na competição até o momento, a melhor campanha é do Palmeiras. Ainda temos 6 equipes invictas na competição. Já foram apresentados 2.548 cartões amarelos, uma média de 4,8. 259 cartões vermelhos, uma média de meio cartão vermelho por partida. Já foram realizadas 532 partidas. Além de 1.745 gols, uma média de 3,3. A equipe do Guarani tem o 6º melhor ataque da competição, o São Bernardo o 22º. O Guarani tem a 2ª melhor defesa e o São Bernardo a 11ª. O Guarani ocupa a 8ª colocação na classificação geral e o São Bernardo a 19ª colocação. Guarani à nossa direita, São Bernardo à nossa esquerda. No centro do gramado, Rafael Peracini, tudo pronto, está valendo. Começa Guarani e São Bernardo, jogo válido pela categoria Sub-17, Campeonato Paulista. Já tenta o primeiro lançamento lá a equipe do São Bernardo. A equipe do São Bernardo queria o arremesso lateral para eles. O árbitro falou, não, é da equipe do Guarani. Arremesso já cobrado, corte ali do Matheus, ganha novo lateral a equipe do Guarani. Movimentos iniciais de partida. Começa atrás a equipe do Guarani, sai jogando com o João. O João tem o Yuri aqui na esquerda, ele recebe, já toca no meio. Sai jogando o Pietro Arantes. Pietro domina, toca lá na direita com o Cauê. Cauê toca no meio com o João e a equipe do Guarani vai tocando a bola. Cauê para... João para Cauê. Recebe de volta o João. Faz o giro. Acabou tocando errado, recuperou a equipe do São Bernardo. O lançamento é feito aqui na direita, invadiu a área, o chute de primeira! Arrisca a primeira chance da equipe do São Bernardo. É com camisa 11, que não está na nossa relação. Muito bem. A primeira chegada da equipe do São Bernardo, camisa 11, não está na nossa relação, que foi apresentada pela comissão técnica do São Bernardo. Mas a primeira chegada aí, João já assustando. Agora, guarda aí, vem aí a equipe do Guarani. Estava ali o Zanardi, não chegou, ganha lateral para sua equipe. Lateral, lá pelo lado direito, vai Marcelo para cobrança. Zanardi de peito, o cruzamento é feito na área, afastou a zaga. A sobra volta com a equipe do Guarani. Dominou o Miguel. O toque aqui na esquerda para o Yuri. Acabou tocando errado, recupera a equipe do São Bernardo. É o Heitor? Então o Heitor tá com a 11, não tá com a 15. Houve uma mudança então. Chegou a equipe do São Bernardo, vai avançando lá com o Mandaúba. Ele invadiu a área e adiantou demais. Foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Tiro de meta já cobrado. Sai jogando o Cauê para Miguel. Miguel domina. Tenta o toque ali, inverte o jogo com o João. João devolve para o Cauê. Movimentos iniciais de partida, as duas equipes se estudando. E o Cauê já tenta o lançamento à frente aqui com o Nagata. Ele tem o domínio. Domina e já vai para frente. Tenta encarar a marcação. Chegou firme ali o Carlos e recuperou. Avança a equipe do São Bernardo. O lançamento é feito. Lá na esquerda. Avança o Guilherme Costa. Ele consegue o domínio. Segura. Toca mais atrás para o Gustavo Reis. Gustavo faz o giro, volta mais atrás com o Matheus. Ele tem o domínio, faz o corte, arriscou o chute de canhota e pegou mal na bola. Passou longe do gol do goleiro Álvaro. E é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Movimentos iniciais de partida, João, 3 minutos. A equipe do São Bernardo chega e chega chutando.
Pois é, Marcelo, a equipe do São Bernardo chegou chutando, mostrando que quer o resultado para ficar numa melhor posição dentro do grupo, alterando assim a classificação para o próximo. Sai jogando a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo com o João. Ele faz o lançamento à frente, procurando o Nagata. Nagata chegou aqui, dominou, avança pelo lado esquerdo. Vai na frente ali, encara na linha de fundo, tentou o cruzamento. Houve o corte ali do Vini, é o primeiro escanteio da partida. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Vai o Pietro Arantes para a cobrança. Pietro sem muito pressa nesses momentos iniciais. O árbitro próximo ali para ver se a bola ficará na posição correta. Tudo ok ali, ele já vai se posicionar para a cobrança do escanteio. Autorizada a cobrança, Pietro no meio da pequena área, afastou ali o Bruno. A sobra aqui na direita, tenta sair a equipe do São Bernardo. Deu um tapa na frente, vai evitar a saída, não evitou a saída ali o Rafael Peracini. É lateral a favor da equipe do Guarani. A equipe do São Bernardo não tem medo, vai pra frente, encara a equipe do Guarani. Busca, como o João bem disse, busca uma melhor colocação e o Guarani brigando pela primeira colocação do grupo 6. Sai jogando lá com o Cauê. Cauê no meio com o Pietro. Pietro domina, faz o giro, ele volta mais atrás para ajudar na criação. Devolve para o Cauê. Cauê para o João. João domina, ergue a cabeça, vai avançando. E você que está com a gente no nosso chat, nosso muito obrigado. Vá mandando sua mensagem, de onde está falando, para quem é sua torcida. Na medida do possível, a gente vai lendo aqui. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, tentou a inversão, o Adilson, foi bloqueado, mas a bola volta com a equipe do Guarani. Cauê acabou se atrapalhando no domínio, volta com o goleiro Álvaro. Chega a marcação, travou ali. O Guilherme recuperou o toque do Peracini, lá na esquerda, o chute da zaga, rebateu de novo, afasta a zaga de vez, quase o Guarani se complica, o Álvaro no primeiro momento acabou se atrapalhando todo e quase chega a equipe do São Bernardo. São Bernardo mais perigoso nesse início de partida, o Guarani tem um pouquinho mais de posse, mas o São Bernardo mais perigoso, João. São Bernardo mais perigoso e ainda o Álvaro assustando parte da torcida aqui. O pessoal ficou apreensivo com essa chegada do São Bernardo. Sai jogando o Miguel. Miguel tentou lançamento lá na direita, conseguiu o toque para trás, recebeu, dominou, fez o giro, arriscou o chute no cantinho. Defendeu o goleiro, o Bruno. Era o Zanotto que estava por ali. Belo corte, belo chute no cantinho. Defesa e mais um escanteio a favor da equipe do Guarani. Agora pelo lado direito do seu ataque. Vai o Adilson para a cobrança. Na marca dos 6 minutos deste primeiro tempo. 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Adilson para a cobrança, aberto. No rebuliço, afastou de cabeça, a sobra volta com a equipe do Guarani, tentou ali o Zanotto no bate-rebate, o cruzamento, a inversão lá no segundo pau, o toque no meio, tentou ali o Zanardi, mas melhor para a zaga que afasta. Ganha a lateral a equipe do Guarani, agora o Guarani tenta pressionar, tenta assustar também. E aqui o senhor Evaristo Gobete assistindo aqui. Um ótimo jogo, valeu, senhor Evaristo, que nada mais, nada menos é que meu pai. Muito obrigado aí, pai, pela participação. Sai tocando ali o Yuri. Tentou o toque à frente, acabou perdendo, recuperando o Peracini. Também perdeu, levou o Rapa e a falta. A falta marcada na marca dos 7 minutos, a primeira falta da partida, a falta contra a equipe do São Bernardo. E o árbitro pediu para parar ali, que ele está conversando ali com o Carlos. Acabou. Exatamente, né, Marcelo? Ele marca a falta. No momento da cobrança, o Carlos vem, tira a bola do lugar. Retarda o reinício de jogo. O árbitro chegou nele. Meu amigão, 10 minutinhos, nem isso. Vamos colaborar. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Chega ali até o Pietro. Pietro faz o giro, ergue a cabeça. Toca mais na direita para o Cauê. Cauê lá na direita para o Marcelo. Marcelo domina, já toca para o Miguel. Miguel na frente, recebeu a equipe do Guarani, vai avançando lá pelo lado direito. Entrada da área, o chute, defendeu o goleiro! O chute foi meio despretensioso ali
do atacante do Guarani. Mas o Bruno estava atento, fez a defesa e mandou essa bola para escanteio. É escanteio a favor da equipe do Guarani. Já posicionado. Cobrança feita, fechado no meio da pequena área, tentou Miguel, passou por ele, tenta puxar o contra-ataque a equipe do São Bernardo. Aqui pelo lado direito, Peracini tentou o drible da Vaca ali, não deu. Na cobertura, chegou o Nagata mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vai o Carlos para a cobrança, também sem muita pressa nesse momento. 9 minutos de partida. Lembrando que na categoria sub-17 são 2 tempos de 40. Peracini ali tentou receber essa bola, estava o Nagata na marcação. É novo lateral para a equipe do São Bernardo. Mais à frente vai novamente o Carlos para a cobrança. Caio faz o arremesso, o Matheus com ela, volta mais atrás com o Felipe. Felipe na frente pro Matheus, faz o corte, lança lá na esquerda, chega até o Alan. Alan vai na linha de fundo ali, tentou o corte, foi bloqueado. Ganha escanteio a equipe do São Bernardo lá pelo lado esquerdo do seu ataque. E agora vai o Carlos lá cruzar todo o campo para fazer a cobrança. A bola tá lá no canto, com calma, com tranquilidade, vai lá o Carlos. Ele ajeita a bola, o árbitro próximo do lance também para verificar se tá tudo ok, já autorizada a cobrança. Vem de pé fechado, perna fechada, o cruzamento fechado, desvio de cabeça! Embaixo do travessão, a bola pegou em cima na cabeça ali do Mandaúba, ele perde uma grande chance, o artilheiro da equipe perde uma grande chance de abrir o placar, João. Opa! Pois é, Marcelo, o Mandaúba acabou fechando o olho no momento que a bola estava chegando, né? Que é o reflexo básico do ser humano. E aí acabou pegando muito em cima da cabeça, fez o gesto antecipado. E em vez de mandar para o fundo da rede, acabou mandando por cima do travessão. Miguel recebeu, já faz o lançamento de primeira lá na direita para o Zanotto. Zanotto corre, tenta evitar a saída, chega firme no carrinho lá o Alan e consegue ganhar essa bola. Ele já sai jogando. Tentou o toque ali, foi bloqueado pelo Marcelo, mas ele acaba não evitando a saída pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do São Bernardo na marca dos 11 minutos deste primeiro tempo aqui no estádio José de Araújo Sintra, o Campeonato Paulista, categoria Sub-17. No placar, Guarani 0, São Bernardo também 0. E vem o Guarani, tentou o toque ali, mas muito forte, não teve o domínio. O Nagata e a bola vai direto ali para a equipe do São Bernardo. Sai jogando o Bruno, rifa essa bola, tenta ali o Guilherme Costa, o toque à frente, ficou com o Álvaro que pegou firme e não deu chance. Já sai jogando com o João. João aqui na esquerda com o Yuri. Yuri prepara o lançamento no meio, tentou o desvio ali. O Zanardi não chegou nem perto da bola, ficando com o Vini. Vini sai jogando com o Felipe. Felipe começa com o Bruno, chega a marcação do Guarani, despacha do jeito que veio o Bruno. Ele manda essa bola lá na esquerda, a bola corre ali, tenta chegar ali também o Guilherme Costa, mas a bola acaba saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Toque no meio aqui na esquerda, sai jogando o João. João afasta essa bola na frente, vem o Zanardi para ajudar. Ele toca mais atrás com o Miguel. Miguel lá na esquerda, vai na direita com o Marcelo. Marcelo tenta o toque para o Adilson, o toque não saiu legal, recuperou a equipe do São Bernardo. Ele tentou recuperar, mas não deu. Volta com o Heitor. Heitor faz o corte, domina, volta mais atrás. Chega ali até o Gustavo Reis. Gustavo Reis lá na esquerda, tentou o lançamento, o Felipe foi bloqueado, a bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Manda pra frente, afasta do jeito que deu a equipe do Guarani. A sobra volta com a equipe do São Bernardo.
que agora tem mais o domínio da bola. Chega até o Guilherme Costa, o cruzamento na área, afasta a zaga do Guarani. Completa o Miguel, que tenta sair jogando, tenta ligar o contra-ataque. O toque à frente para o Adilson. Adilson acabou adiantando, conseguiu a recuperação de bola a equipe do São Bernardo. E aí chegou, levantando um pouquinho o pé, o árbitro próximo do lance marcou a falta a favor da equipe do São Bernardo. Primeira falta cometida pela equipe do Guarani. A bola começa novamente com o Bruno. Bruno com o Vini. Vini avança aqui pelo lado direito. Sem marcação, agora chega a marcação do Zanardi. Ele faz o lançamento no meio, conseguiu afastar o Miguel. Volta mais atrás, chega até o João. João tem o domínio, toca lá na direita para o Cauê. Chega a marcação do Guilherme Costa. A equipe do São Bernardo pressiona essa saída de bola, mas agora consegue sair bem a equipe do Guarani com o Nagata aqui pelo lado esquerdo. O lançamento no X1 para cima do Carlos. Nagata chegou na linha de fundo, cruzamento para trás, saiu fraco, mas volta lá com o Nagata. Ele domina. O Carlos em cima dele, ele faz o cruzamento fechado, afasta a zaga. A bola sobra ainda, fica com o Yuri. Yuri, o toque mais atrás para o Pietro, tentou o toque para o Nagata, aí chegou ali atrasado na bola, o toque, o lançamento aí direto pela linha de fundo. O banco de reservas reclama e o árbitro já fala para parar. Foi a falta ali para cima do Mandaúba, João? O lance foi na bola, foi mais um acidente ali, um choque. Foi um choque, Marcelo, forte e tudo, mas na bola, com a bola prensada, melhor ali para o ataque. E aí na hora que o banco de reserva levanta, o árbitro já vira pro banco e fala: quem vai primeiro? Vai vocês ou vai vocês? Tenta sair jogando a equipe do São Bernardo novamente lá pelo lado esquerdo. Chega o Zanardi para atrapalhar ali. Tentou o toque Mandaúba direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani já cobrado. A bola fica com o Cauê. Cauê para João. João aqui pelo meio, toca na frente. Pietro devolve para o Cauê. Cauê faz o giro, tá pressionado, volta ali com o Álvaro. A equipe do São Bernardo pressiona. Peracini tentou recuperar essa bola, acabou não conseguindo o domínio. Saiu pela linha lateral. E a equipe do São Bernardo continua pressionando essa saída de bola, João. Pois é, Marcelo. Não só a equipe, como a torcida também já percebeu que o Álvaro não tem tanta habilidade assim com os pés. E aí, quando a bola chega nele, todo mundo grita: vai pra cima, vai pra cima! E ele já deu duas saídas ali, quase entregando a paçoca. E agora o toque na fogueira também de novo para o Álvaro. Ele tem que fazer o lançamento. Acabou mandando direto pela linha lateral. Vai o Alan para a cobrança ali. Novo lateral para a equipe do São Bernardo. Alan novamente com ela. Alan espera a movimentação dos seus companheiros para fazer o arremesso, toque na frente, conseguiu ganhar, vai avançando para a linha de fundo, o cruzamento é feito, não chegou no Peracini, melhor para a zaga do Guarani, mas sai errado novamente, tenta recuperar o Mandaúba com o Heitor, agora sim, agora a falta para cima do Pietro, a falta assinalada, ele vai conversar lá com o Pietro, que acabou... Um braço escapando ali, João? Girou que nem peão, com o braço aberto, acabou atingindo. Sofreu a falta? Sofreu. Mas não tem o porquê girar daquela maneira. E o árbitro já foi lá e conversou ao pé do ouvido com ele. O Edson Ferreira falando da Asa Norte em Brasília, Distrito Federal. Bora meter mais uma goleada, Bugrão. Valeu aí, Edson, pela participação. Sai jogando a equipe do Guarani, o toque à frente, tentou o toque de primeira pro Yuri, não deu certo. Recupera o São Bernardo, Peracini, na frente para o Matheus. Matheus protege bem a bola, o toque, vai avançando a equipe do São Bernardo, do Mandaúba. Chega o Miguel, firme na marcação e recupera na bola. Já sai tocando na frente para o Nagata. Nagata tentou sair jogando, aí a falta assinalada do Gustavo Reis para cima do Nagata. E a torcida da equipe do São Bernardo não gosta nada da marcação, João. Pois é, Marcelo, pela direção da bola, eu tive a impressão que o contato tinha sido na bola.
pela força que ela tomou, pela direção que ela tomou. O árbitro entendeu que o contato foi na perna e por isso a marcação da falta. O árbitro pediu para parar ali, fazer a cobrança novamente. Agora sim, Pietro, mais atrás com o João. João para Cauê. Cauê faz o giro ali, consegue passar pela marcação do Guilherme Costa e toca lá na direita com o Marcelo. Avança a equipe do Guarani, houve o desvio do Guilherme Costa, ganha novo lateral a equipe do Guarani, vai o Marcelo para a cobrança. Ele faz o lançamento na área, Zanardi ajeitou de peito, tenta ganhar a equipe do Guarani, sobra para o Zanardi, tentou invadir a grande área, afasta do jeito que pode o Alan mandando essa bola pela linha lateral. Vai o Alan novamente para um novo arremesso. O Marcelo para a cobrança. Começa o jogo novamente aqui atrás com o Cauê. Cauê para o João. João domina, toca aqui na esquerda com o Yuri. Yuri já toca no meio, tentou ali o chapeuzinho, não deu muito certo o Pietro. Ele é obrigado a voltar com o João, que volta com o Álvaro. E vai pra cima o Mandaúba, Álvaro com ela. O toque no meio e sai jogando errado. A bola nos pés do Guilherme Costa. Arriscou o chute cruzado, bateu ali no Cauê, evitou a saída e sai jogando a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, Marcelo. Passou no meio de dois, o toque na frente pro Adilson e aí sai errado. Recupera a equipe do São Bernardo. O Guarani nervoso nesse momento. O São Bernardo domina a partida. Chega ali o Marcelo e manda essa bola pela linha lateral. Vai o Alan para a cobrança. Alan na frente para o Matheus. Tenta fazer o giro. É pressionado por dois, ganha novo lateral. Lembrando que o Guarani tem vários titulares, né? Jogando como equipe alternativa. Vem pra cima, tenta sair jogando, acabou perdendo. Volta a equipe do Guarani, tenta o lançamento pro Nagata aqui, muito forte. Chega na cobertura ali o Vini, o Carlos, e fica com ela. Volta com o goleiro Bruno. Bruno lá na esquerda para o Alan. Vai se jogando a equipe do São Bernardo. Ele toca mais à frente, o domínio, acabou adiantando, tenta recuperar a equipe do Guarani, mas deu certo com o Matheus. O chapeuzinho do Matheus para cima do Miguel. Aí chegou estourando ali o Gustavo Reis, mas a sobra é do Guarani. E vai o Zanardi lá pelo lado direito. Deu um tapa na bola, na linha de fundo, cruzamento, afastou o goleiro. A sobra ainda é do Guarani. Tenta o Nagata, lá pelo lado direito. Faz o cruzamento no segundo pau, procurando a Adilson muito forte. Mas a bola fica com a Adilson ainda. Volta atrás com o Yuri. Yuri faz o cruzamento no meio da área, o desvio! Bruno faz a defesa, o desvio acabou saindo fraco. Meio alto, o Bruno bem posicionado, fez firme a defesa. E agora mais uma falta cometida pela equipe do Guarani, a segunda contra 3 da equipe do São Bernardo. Na marca dos 21 minutos. E aí, o Guarani chegou com mais perigo agora, né, João? A troca de passes ali, o toque do Zanardi que não saiu tão forte assim. Exatamente, Marcelo, na troca de passes, o Guarani agora conseguiu chegar, trouxe um pouco de perigo. Mas a equipe do São Bernardo até aqui mais efetiva, digamos assim, na busca pelo resultado. O Zanardi aqui, bora Guarani, vamos Zanardi, vamos arrasar. E a Mirtes, Força Guarani, vovó do Zanotto na torcida. Valeu a todos que estão aí com a gente. Tentou sair na equipe do Guarani, já perdeu a bola, fica com o Vini. Vini, chega a marcação do Zanardi, o Vini avança, tem espaço, faz o toque por elevação para o Peracini, chega na cobertura o João, só atrapalhou ali, ganha tiro de meta a favor da equipe do Guarani, na marca dos 22 minutos deste primeiro tempo. No placar segue 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Sai jogando a equipe do Guarani, Cauê. Cauê com a bola. Espera a movimentação dos seus companheiros. Tenta o lançamento lá pro Zanardi. Zanardi ganhou no pênalti. Não, empurrou. Não, estava impedido. O impedimento foi assinalado. O primeiro impedimento da partida. Impedimento contra a equipe do Guarani. Bruno na cobrança. Toque do lado ali para o Felipe. Tenta sair jogando a equipe do São Bernardo. Lançamento feito à frente, tentando o Guilherme Costa, não conseguiu. No carrinho, o Matheus acabou mandando essa bola pela linha lateral. Quem tá ali é o Zanotto.
mas é mais para trás, aí acaba deixando para o Marcelo. O árbitro avisa, é mais para trás, Marcelo, não é aí. Agora sim, pode dar sequência. Arremesso feito, na frente, o desvio de cabeça do Adilson, tentou o Zanardi, não conseguiu. Pietro com ela, acabou não se entendendo com o Adilson. A bola sobra com o São Bernardo. No bate-rebate, quem fica com ela? Fica a equipe do Guarani, que está jogando com o Zanotto. O Zanotto para Adilson. Ele faz o giro, trava a jogada, volta com o Pietro. Pietro vê o avanço do Yuri aqui na esquerda. Ele domina, prepara o cruzamento. Ele para, volta mais atrás. Começa o jogo novamente com o João. João domina. O toque na frente com o Pietro. Pietro no meio para Miguel. Lembrando que com esse resultado não está garantida a primeira colocação do grupo. Apesar que o Guarani, o Paulinense, com um empate, eu vou dizer que está praticamente garantido a classificação. Depois eu explico, mas veio o Adilson, arriscou o chute! Se estica todo o Bruno e faz a defesa, manda essa bola para escanteio. São 3 chutes do Guarani, os 3 na direção do gol. E é o 4º escanteio, o terceiro aqui pelo lado esquerdo e agora vai o Adilson. O Guarani chega, já cobrou rapidinho para o Nagata. O cruzamento afasta do jeito que deu o São Bernardo. Fica no pé de ganha. Pietro ajeitou o chute colocado na trave para fora. Pietro recebeu essa bola, o chute colocado quase abre o placar. João, o Guarani acordou. Pois é, Marcelo, aos 25 minutos praticamente de jogo, agora sim o Guarani trazendo perigo contra a meta da equipe do São Bernardo, que até aqui era a única que tinha oferecido real perigo, agora deu trabalho 2 boas chegadas da equipe bugrina. Eu estava falando em relação à classificação, com um empate, a equipe do Guarani está praticamente garantida na primeira colocação, por quê? Se o Paulinense vencer, as 2 equipes chegam a 34 pontos e com 11 vitórias. Só tem um pequeno detalhe, o Guarani tem 34 gols de saldo, a equipe do Paulinense 9. Teria que ganhar de 26-0 a equipe do Paulinense contra o El Shaddai para manter, para chegar em primeiro lugar. Aí fica difícil. Tá jogando em casa. Aí fica difícil, né, João? Mas chega o Guarani, Miguel arriscou o chute, defendeu, afastou ali, aí no rebote não. Aí já a falta assinalada. No segundo lance, a falta já havia sido assinalada ali. A bola tava com o goleiro, João. Impedimento marcado. Impedimento, desculpa. Houve também a falta, mas a primeira coisa que acontece é o impedimento, por isso a sinalização por parte da arbitragem. Então o chute do Miguel não valeu, o impedimento foi do Miguel ou foi no segundo lance, no rebote? Ah, tá. Então contou a belíssima defesa do Bruno ali na virada do Miguel. Aí então, né, João, como a gente estava falando, o Paulinense joga em casa com o El Shaddai, mas ganhar de 26-0 complica, né? Mesmo porque, né, Marcelo, acho que a maior goleada até aqui foi 11-1, Mirassol 11, Olímpia 1. Pois é, 11, tem que fazer 15 a mais, aí é meio complicado. E o Leitão do... Rapaz, ganhou o Leitão aqui dessa manhã, o jogador do Guarani. Vai a equipe do São Bernardo, o lançamento à frente, ali o Yuri. E aqui o Rubio. Vai Marcelo. Peraí, antes vai a equipe do São Bernardo. Matheus para Perassini. Perassini tentou o toque no meio, afasta a zaga do Guarani. E tenta ali chegar o Zanardi, mas o Bruno tá nela com tranquilidade. O Rubio Graziano. Vai Marcelo na direita, acompanhando de Ilha Solteira e o Sérgio Couto. Avante, meu Brugli. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Passamos da marca dos 27 minutos deste primeiro tempo. No placar segue Guarani 0, São Bernardo também 0. O São Bernardo vai tocando a bola. Bruno, chega ali o Adilson. Tenta o lançamento lá na esquerda com o Guilherme Costa. Chega na cobertura, tranquilo, o Cauê, domina e faz o giro. Já sai jogando com o Marcelo. Marcelo com o Miguel. Miguel domina, o Yuri tá pedindo a bola, tá livre ali, mas a bola demora para chegar nele. Agora sim.
e chega a marcação junto com a bola. Ele toca no meio para o Pietro. Pietro faz o lançamento à frente, tentando ali o Zanotto. Zanotto consegue o domínio, toque atrás para o Marcelo. Marcelo faz o lançamento na área, para Zanardi, o toquezinho pro Adilson. A sobra do Miguel, chegou ali a zaga atrapalhando, afasta do jeito que deu. O toque do João, acabou tocando errado, tenta o lançamento de primeiro, Mandaúba. Deu certo lá na esquerda com o Guilherme Costa. Ele para a jogada, tenta fazer o giro, protege a bola. 2 na marcação, Marcelo em cima dele, mas quem ganhou foi o Zanotto. E ele avança pela direita, vai na linha de fundo, invadiu a área, o toque no meio, saiu fraco, afasta ali o Vini. Consegue evitar a saída, o domínio não sai legal, ganhou a equipe do Guarani. O toque, mas não se entenderam na tabela, volta com a equipe do São Bernardo. Perassini chegou ali, chegou sendo empurrado e a falta assinalada. A terceira falta cometida pela equipe do Guarani, contra 3 da equipe do São Bernardo. Agora é a vez do camisa número 10 da equipe do Guarani, Adilson, levar uma sonora bronca da arbitragem por ficar mexendo na bola mesmo após o apito do árbitro. Sai jogando a equipe do São Bernardo. Tenta o lançamento muito forte. Aí ficou com tranquilidade com o Álvaro. Álvaro já sai jogando com o Cauê. Chega o Perassini na marcação, Cauê já despacha, tenta o Nagata na frente. Chegou na frente o Carlos, recuando para o goleiro Bruno. Com tranquilidade, com calma. Bruno prepara a contagem ali. Agora coloca no chão, sai jogando. Vini. Vini vai avançando ali. A marcação, Vini na frente para o Perassini, não deu certo. O toque do Pietro tentando o Adilson muito forte, ficou com o Felipe, que manda essa bola lá na esquerda, não chegou. O Alain ganha lateral a equipe do Guarani. Já cobrado, Zanotto para Miguel. Miguel vai avançando lá pelo lado direito. Vai avançando ali, tentou o corte, o último toque foi do jogador do Guarani. O tiro de meta para a equipe do São Bernardo, com 30 minutos de partida. Bruno vai ganhando alguns segundos nessa cobrança. Lembrando a todos, né? O João pode estar explicar melhor. As novas regras não serão aplicadas nos campeonatos, no Campeonato Paulista, em todas as categorias do Campeonato Paulista de base, né, João? Só o ano que vem, é isso, né? Ataque desse... Exatamente, Marcelo. Em congresso técnico ficou decidido a não, vamos dizer assim, a não atualização para as novas regras na segunda fase. Vai se manter o padrão que está vindo desde o começo da competição, onde só tem a questão dos 8 segundos de posse de bola do goleiro. A lateral, tiro de meta, essas coisas não irão passar, não irão vir a essa atualização nesse momento. E agora a falta ali a favor da equipe do Guarani. Pietro tem pressa, faz o lançamento aqui na esquerda para o Yuri. Avança a equipe do Guarani, faz o corte. Tenta o lançamento, pegou mal na bola, mas recupera. O toque já sai para o Pietro, arrisca direto. Houve o desvio, chega até o Nagata, faz o cruzamento, foi bloqueado ali pelo Mandaúba. Ganha escanteio, é o 5º escanteio da equipe do Guarani. O 4º pelo lado esquerdo. O Adilson vai lá para a cobrança. Vai naquele trotezinho, com toda a calma, com toda a tranquilidade para essa cobrança. Lembrando também, o Guarani com o empate se classifica na primeira colocação do grupo, mas é importante manter a pontuação, porque na terceira fase o chaveamento é pela classificação geral. Tentou o cruzamento fechado no primeiro pau, afastou a zaga do São Bernardo. A sobra volta com a equipe do Guarani. Chega com o Zanotto. Zanotto arriscou o chute colocado ali. O Bruno foi lá com tranquilidade e fez firme a defesa. E já tenta a ligação direta com o Perassini. Perassini com o Nagata. Perassini levou a melhor, ele domina. Faz o toque por elevação para o Matheus. Chegou na cobertura o Cauê e ganha essa bola. E sai jogando aqui na esquerda. Tenta avançar a equipe do Guarani. O toque atrás para o João. João toca na frente para o Miguel. O toque no meio, Miguel volta atrás, começa com o João.
O Cauê agora mais na esquerda aqui. Cauê e o João no meio. Lá na direita. Avança a equipe do Guarani. Tenta avançar, bloqueia, faz o lançamento. O lançamento para o Marcelo. Tenta chegar, chegou, já vai na linha de fundo, cruzamento para trás. Fraco procurava o Zanardi. O lançamento é feito, consegue o domínio o Gustavo Reis. Já toca no meio para o Matheus. Matheus mais à frente, o ataque pode ser perigoso. Aqui na direita com o Mandaúba. Mandaúba domina, faz o corte pro meio, pisou na bola. Aí não, e recupera a equipe do Guarani. Vai o Adilson, um toque lá na direita. Tenta avançar a equipe do Guarani, começa novamente com o Miguel. Miguel mais atrás com o Pietro. Pietro já toca aqui na esquerda com o Yuri. E o jogo tá parado. Tem um jogador da equipe do São Bernardo caído lá na grande área da equipe do Guarani. E tá dando tchauzinho aqui, ó. Olha lá. Deu tchauzinho ali pra câmera. Pegando aqui. Que graça. Valeu aí, valeu. A torcida aqui, junto com a nossa cabine de transmissão. Já passamos dos 34 minutos. João Luiz de la Coleta, 0-0 até o momento. A equipe do São Bernardo começou melhor, o Guarani depois conseguiu o equilíbrio. E o jogo bastante equilibrado, o resultado justo até o momento, né? Exatamente, Marcelo, um jogo bastante equilibrado até aqui, jogo bastante interessante. O São Bernardo, sim, sai na frente, sai com grande possibilidade aí. Porém, o Guarani consegue chegar a um equilíbrio, consegue trazer aí uma certa tranquilidade para a sua defesa, que deu alguns bons sustos até aqui, né? O susto principalmente com o goleiro Álvaro tentando sair jogando com a bola, né? Principalmente com o goleiro Álvaro. E o atendimento já foi realizado, a mini parada para hidratação já acabou, o árbitro manda seguir o jogo, não tem Marcelo, parada não. E só para atualizar nossos amigos, Sporting Paulinense e El Shaddai está no 0-0. E com esse resultado, a colocação vai se mantendo. Guarani 34, Paulinense 32, São Bernardo 29. Sai jogando a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, Marcelo com a bola. Ele domina... Não é Marcelo não. Ele volta mais atrás, era o Zanotto que estava com ela. Miguel para o Adilson. Adilson para Miguel. Ele recebe, volta, começa o jogo tudo de novo com o Cauê. Cauê domina, vai avançando lá pelo lado direito, tenta o lançamento, procurando o Zanardi. Afasta a zaga do jeito que deu. Bicão pro campo de ataque do São Bernardo. Chegou, se atrapalhou o Cauê e aí tentou recuar pro Álvaro, mas não dava para chegar nunca nessa bola. E o São Bernardo ganha um escanteio de graça lá pelo lado esquerdo. E na bola parada, o São Bernardo pode chegar, vai lá o Carlos para cobrança. Mais uma bobeira da zaga da equipe bugrina, né, Marcelo? O Álvaro que já assustou muitas vezes e agora foi o zagueiro ali que exagerou no passe. E o Guarani, a segunda melhor defesa da competição com 4 gols sofridos. Cobrança feita, fechada, afasta o Álvaro dando um soco, mas a bola cai na meia-lua, conseguiu o toque o Zanotto, domina a equipe do Guarani, agora tenta ligar o contra-ataque lá pelo lado direito, avança o Zanardi, vai a equipe do Guarani, vai levando a bola, segurou muito, chega a defesa do São Bernardo, consegue travar no momento do cruzamento, ganha escanteio a equipe do Guarani. Escanteio lá pelo lado direito e agora quem vai para a cobrança é o Adilson. Na marca dos 37 minutos, segue 0-0 aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Com toda a calma, com toda a tranquilidade. Vai lá a equipe do Guarani. Cobrança aberta na marca do pênalti, toque de cabeça. Aí saiu fraco, tranquilo, Bruno fez a defesa. E já sai jogando aqui na direita. Tenta avançar. O lançamento para o Peracini. Na cobertura ou na gata. Ele queria ver se o Álvaro saía. Não saiu. Ele faz o giro. Afasta do jeito que deu. Consegue o domínio Yuri. Ele faz o giro. Conseguiu escapar do primeiro. Escapou do segundo. Acabou perdendo. E aí acertou. E vai levar cartão amarelo Yuri.
E o árbitro rapidamente já evitou qualquer problema. Cartão amarelo aplicado ao camisa número 6 da equipe do Guarani. Na marca dos 38 minutos e o Yuri recebe o seu primeiro cartão amarelo na competição. A falta assinalada aqui na direita. Sai jogando o Vini, mais atrás com o Gustavo Reis. Gustavo Reis toca na frente, tenta ali o Mandaúba, melhor para a zaga do Guarani. Yuri faz o lançamento à frente, consegue o domínio Adilson, já tenta sair jogando. Lá na direita com o Marcelo. Marcelo tem uma mini avenida, conseguiu escapar da primeira marcação. Um toque na frente, acabou perdendo. Mas ele pega o corpo à frente, Mandaúba estava lá, acabou perdendo, volta com a equipe do Guarani. Faz o giro e avança. Travado ali no pé, a falta assinalada. Mais uma falta cometida pela equipe do São Bernardo, a 5ª contra a 4 da equipe do Guarani. O toque na frente para o Nagata, na grande área. Conseguiu travar o Vini, a sobra volta com a equipe do São Bernardo. Sai jogando o Carlos aqui na direita. Ele ergue a cabeça, faz o lançamento, procura ali o Mandaúba, melhor para a zaga, volta com o João que já toca com o Miguel. O jogo se agita nesse finalzinho de primeiro tempo. Na gata com ela, posição legal, faz o corte, avança pelo meio, arriscou o chute aí com a perna direita, não pegou bem na bola, fraco, ficou fácil nas mãos do goleiro Bruno. Já sai jogando o Bruno. Teremos 1 minuto de acréscimo. Sai jogando a equipe do São Bernardo lá pelo lado esquerdo. Tenta o lançamento, a bola fica com o Cauê. Cauê domina, é pressionado ali. Chegou na marcação o Matheus, ele volta com o Álvaro. Mandaúba já vai para cima dele. Ele toca com tranquilidade para o Miguel. Miguel faz o giro. Tenta o lançamento, foi travado ali pelo Alain. Não conseguiu o domínio a equipe do Guarani, sai jogando o São Bernardo, vai avançando lá pelo lado esquerdo, Alain, o lançamento na área procurando o Mandaúba, Cauê consegue evitar e na marca dos 41 põe ponto final o senhor Vinícius de Araújo de Paula para até aqui, Guarani 0, São Bernardo também 0. A gente vai para um rápido break, tomar aquela água, preparar todo o material aqui dos números e a gente volta já já, não saia daí. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro. A nossa taba construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra
vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tapa, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. É o Campeonato Paulista categoria Sub-17. Antes, no início do segundo tempo, João Luiz de la Coleta, os números do primeiro tempo e seus comentários. Para até aqui, Guarani 0, São Bernardo também 0. Muito bem, a equipe do Guarani teve 8 chutes, 6 na direção do gol, cometeu 4 faltas, teve 6 escanteios a seu favor, 2 impedimentos marcados contra, porém uma posse de bola de 48%. Enquanto a equipe do São Bernardo foram 4 chutes, 2 na direção do gol, 5 faltas, 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento marcado contra e 52% de posse de bola. Um jogo de muito equilíbrio até aqui. Marcelo Gobet. E você acompanhou, você foi procurar, né? O jogo do Paulinense contra o Shaddai, 0-0, é isso? No intervalo do primeiro tempo? Até aqui, Sporting Paulinense e El Shaddai, 0-0. Com esses resultados, a colocação do grupo vai se mantendo. Guarani 34, Paulinense 32 e São Bernardo 29, os 3 primeiros colocados. A briga está para a 4ª colocação do grupo e é um confronto direto, já que o Rio Branco recebe a equipe do Amparo. O Rio Branco tem 19 pontos, o Amparo tem 18, e aí dificultando as chances do Paulínia. O Paulínia teria que torcer para um empate, vencer a equipe do Valinho jogando fora de casa, e deixa eu ver a questão do saldo. Na questão do saldo, daí passaria a equipe do Rio Branco. Então, entre os 3 ali, tudo embolado, mantendo, tem então uma Rio briga. Branco e Amparo, Marcelo, Oi. também no 0-0. Rio Branco, então, então tá tudo se mantendo aí, vamos ver. O segundo tempo promete fortes emoções. As duas equipes já estão retornando ao gramado, aparentemente sem substituições, sem trocas. Lembrando que na categoria Sub-17, assim como na categoria Sub-15, são permitidas 7 trocas em 3 paradas. A equipe do Guarani vai se posicionando à nossa esquerda, o São Bernardo à nossa direita e o Zanardi lá no centro do gramado para dar o pontapé inicial para o início desta segunda etapa. As equipes já vão se posicionando, um primeiro tempo bastante equilibrado, como bem disse João Luiz de la Coleta. O árbitro já vai se posicionando, os assistentes, tudo ok, tudo pronto para o início desta segunda etapa. São os últimos 40 minutos desta primeira fase do Campeonato Paulista para as duas equipes. Vai o Zanardi para o pontapé inicial nessa segunda etapa. Está valendo, começa Guarani 0, São Bernardo também 0, é o início da segunda etapa. Já sai jogando lá na esquerda com Yuri, Yuri para João. João recebe, agora o Miguel se posiciona no meio. Tenta sair jogando, devolve para o João. A equipe do Guarani vai tocando a bola no seu campo de defesa. Miguel com ela e a marcação da equipe do São Bernardo vai chegando. Assim como no primeiro tempo, pressiona essa saída. E agora o Cauê tenta o toque mais à frente. Foi interceptado e a bola sai pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o Marcelo para a cobrança. Marcelo toma distância, tenta o Zanardi, foi bloqueado. Mas a bola volta com o Miguel, que começa o jogo com o João novamente. João passa e toca mais atrás com o Álvaro. Dessa vez a defesa está mais atrás, não pressiona aí o Álvaro. Ele está jogando com o João. O João lá na esquerda tenta o lançamento,
Tem o Marcelo, a bola também tá o Zanotto na jogada, ficou com o Zanotto na linha de fundo, o cruzamento é feito, o desvio de cabeça, tento na gata, na sobra, Dilson de primeira. Aí, a plástica foi bonito, mas a conclusão, João, passou longe do gol do goleiro Bruno, mas o Guarani chegou nesse início de segundo tempo. Pois é, Marcelo, o Guarani apresentando aí, mostrando que está afim sim da vitória. Já chegou em poucos minutos de jogo, já chega ao ataque oferecendo perigo. E vem a equipe do Guarani, já recupera a bola. Miguel, lá pelo lado esquerdo, vai avançando. Tentou, toque no meio para o Zanardi. Acabou se atrapalhando a zaga no bate-rebate. Sobra com o Felipe, que manda lá na direita. O domínio ali não conseguiu, escapou a bola. Ganha lateral a equipe do Guarani. Já batido, já foi feito o arremesso. O Guarani começa de novo com o João. Miguel pede calma, já se posiciona ali como líbero. E recebe, ele avança, devolve para o João lá na esquerda, o João que avança agora, toque no meio ali para o Pietro mais na esquerda para o Yuri devolve para o Pietro tenta o lançamento na área, procurando o Zanotto, a sobra do Zanardi, ele não achou a bola, afasta a zaga do São Bernardo, chega o João, deixa a bola passar, o Peracini está lá perto, agora chega na marcação, ele já toca para o Miguel com ela, faz o lançamento aqui na direita para o Marcelo. Marcelo tentou o toque de primeira para o Zanotto. O toque não deu certo, recupera a zaga ali, tentou o Marcelo, não perde ganha, o lateral a favor da equipe do Guarani. Zanotto para Marcelo. Marcelo domina, volta mais atrás com o Cauê. Cauê toca na frente para o Zanotto. Zanotto ali com ela, ele levou o Rapo, o árbitro mandou dar sequência, a sobra volta com o Guarani, o tapa ali do João, do Cauê, deu certo, tenta evitar a saída, não evitou a saída ali o Zanotto, é tiro de meta a favor da equipe do Guarani, na marca dos 3 minutos desta segunda etapa. Vai o Bruno para a cobrança, ele toca perto, não valeu, vai ser cobrado novamente. O Zanardi invadiu a área, foi isso, João? Não, detalhe técnico, a bola tem que estar na pequena área para a cobrança do tiro de meta. Reiniciada a partida ali, o lançamento, conseguiu o domínio, o Heitor. Tentou fazer o giro, recebeu o Matheus, o lançamento aqui na esquerda, procurando o Alain. Achou, na verdade, o Guilherme Costa. Guilherme para o Alain. Chega na cobertura a zaga, o Cauê mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do São Bernardo, a torcida gostou. São Bernardo vem para a bola parada, aqui pelo lado esquerdo. Vai o Carlos para a cobrança. Na marca dos 4 minutos deste segundo tempo, no placar segue 0-0. Vai o Carlos para a cobrança. Ele ajeita. O Vinícius verifica se está na posição correta, deu o seu ok. Vai para a cobrança. Cobrança fechada no meio da pequena área, passou por todo mundo, não conseguiu completar o Matheus, ele chega, evita a saída pela linha de fundo. Faz novo cruzamento, Miguel com ela, tentou afastar, fica tocando a bola ali com seu companheiro. A bola chega até o João, no meio da área. Ele afasta porque o Peracini já estava marcando. Conseguiu afastar o Heitor. A sobra fica com a equipe do Guarani ainda. Na gingada aqui do Zanotto, ele toca atrás com o Cauê. Cauê para, domina, toca para o Adilson. Adilson já toca aqui na direita para o Zanotto. Ele evita a saída de bola, dá um tapa na frente. Chega na marcação Guilherme Costa. E aí a falta não foi o jogo de corpo, né? Houve a projeção do braço ali na jogada, João, foi isso? Exatamente, o Bandeira ainda sinaliza a falta, já que o árbitro estava a uma distância razoável. E aqui a Patrícia Oliveira, na torcida aqui do Mato Grosso do Sul. Bora Guarani, quero ver o Tucano jogar. O Tucano camisa 16. Daqui a pouco a gente passa os bancos de reserva das duas equipes. E agora a falta perigosa a favor do Guarani, vem para a cobrança o Adilson. Aqui pelo lado direito. O árbitro já vai se posicionando, 2 na barreira. Autorizada a cobrança, Adilson. Lá no segundo pau,
O toque de cabeça na trave! Tentou se esticar todo ali, afastou do jeito que deu a zaga. O Guarani chega mais uma vez, quase aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. E o lateral já cobrado, Miguel lá na esquerda, tenta novo cruzamento, não, toque curto para o Miguel, ele invadiu a área na linha de fundo, passou, o toque atrás, a bola vai batendo, tentou Miguel, foi bloqueado, a bola avança e tá parado o lance, a falta assinalada contra a equipe do Guarani, mas que fuê o Miguel fez lá na grande área da equipe do São Bernardo, João, com 6 minutos de jogo. O Guarani volta com uma postura diferente nesse início de partida. Pois é, Marcelo. Miguel fez muito ali dentro da área, mas aí depois que o árbitro sinaliza a falta, ele vai, manda a bola pra longe, aí o árbitro chega pra ele, adivinha? Acabou. Sai tocando a bola a equipe do São Bernardo. Bola com o Bruno. Bruno toca no meio, o São Bernardo tenta sair. Sai jogando ali com Gustavo Reis. Lá na direita com o Vini. Vini para o Gustavo. Agora quem tenta apertar ali é a equipe do Guarani. Só que a bola sobra com o Heitor. Miguel foi puxada a camisa. A falta assinalada. A galera tá testando a resistência do material esportivo ali das equipes. E pelo jeito foi bem, hein? E mais uma mensagem de acabou. Acabou para um, acabou para outro e vamos ver como vai ser. Miguel vai avançando. Prepara o lançamento lá na esquerda, tenta o Nagata. O lançamento acaba saindo muito forte e não conseguiu chegar. É só tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo com 8 minutos deste segundo tempo, perdão. Tiro de meta já batido. Sai jogando o Gustavo aqui na esquerda com o Felipe. Chega a marcação do Guarani. O toque para o Guilherme Costa. Acabou perdendo, ganhou o Zanotto. Zanotto para o Miguel. Miguel para, não tem para quem tocar. Chega o Marcelo. Marcelo na frente para o Zanotto. Zanotto tentou ali na jogada de corpo, acabou se desequilibrando. Caiu, nada a marcar, é só lateral para a equipe do São Bernardo. Vai o Alain para a cobrança. Conseguiu o bloqueio ali o Zanotto, mas melhor para o São Bernardo, tem toda a sequência ali, o Guilherme, o toque no meio para o Peracini, chega o João e despacha essa bola. Zanardi, protege, fica com o Adilson, aí ele fez o... impedimento. Impedimento marcado do camisa número 9 da equipe do Guarani, que no momento do chutão que veio lá da sua defesa, ele estava em posição irregular e foi para a disputa da bola. Terceiro impedimento da equipe do Guarani na partida. O lançamento é feito, muito forte aqui na esquerda. Tentou chegar o Guilherme Costa, não deu, lateral a favor da equipe do Guarani. Já cobrado. João com a bola. Ele domina, o toque no meio para o Miguel. Miguel para o João, era o Cauê que estava na bola, agora sim é o João. O João devolve para o Cauê aqui na direita. Tenta sair jogando. É pressionado, o Matheus acabou escorregando. Deu um tempinho para o Cauê pensar na jogada. Ele inverte e começa novamente com o João lá na esquerda. Vai saindo a equipe do Guarani para o seu campo de ataque. Tenta sair o Pietro. Acabou perdendo a bola. O Matheus recupera. Vem a equipe do São Bernardo. Tenta ligar o contra-ataque lá na direita. Chegou, tentou o Gustavo Reis. Chegou firme na marcação. Recupera a equipe do Guarani. E aí sai jogando errado. Guilherme Costa recuperou. O toque para o Peracini. Vai levando a vantagem. Peracini invadiu a área. Tenta o toque no segundo pau, desvio! João fez o corte providencial, pois a equipe do São Bernardo estava chegando, ganha escanteio, quase chega. E teremos 3 substituições, 2 no Guarani e 1 no São Bernardo. Pelo lado do São Bernardo. Não deu para ver quem vai sair na equipe do São Bernardo. Quem vai entrar é o Rafael Berganini. Saiu camisa 11, Heitor. A primeira substituição. 10 no 16.
E o 20 no 9, na equipe do Guarani. Então, saiu o Zanardi para a entrada do 20 PJ, saiu o Adilson, camisa 10, para a entrada do 16 Tucano. Galera no chat estava pedindo a entrada do Tucano, ele já está em campo. Escanteio a favor da equipe do São Bernardo. Cruzamento feito, afastou o goleiro, tenta completar o Zanotto, chega, faz o lançamento, a falta já assinalada. Tava ali o Nagata, mas o árbitro entendeu que não levaria vantagem, por isso a falta assinalada no campo de defesa. Miguel com ela. O toque é fraco, chegou ali, o Cauê conseguiu recuperar. Faz o giro, acabou perdendo. A falta assinalada. Os jogadores e a torcida não gostam nada dessa marcação. Reiniciada a partida, bola com a equipe do Guarani. O lançamento feito à frente, tentou Nagata, mas foi direto pela linha lateral. Então, confirmando as substituições, na equipe do São Bernardo, saiu camisa 11, Heitor, para a entrada do 19, Rafael Berganini. E na equipe do Guarani saíram o 9, Zanardi e o 10, Adilson, para a entrada do 20, PJ e o 16, Tucano. Bola com a equipe do São Bernardo, lançamento feito à frente. Acabou ficando ali com o João. Ele afasta do jeito que deu. Peracini consegue recuperar essa bola. O toque aqui na esquerda com o Guilherme Costa. O toque na frente para o Alain. Ele evita a saída, tenta o cruzamento. Foi bloqueado. A bola fica com a equipe do Guarani, que tenta sair jogando aqui pela direita. O toque é feito para o PJ. PJ tentou fazer ali. Houve a marcação da falta. Falta assinalada contra a equipe do São Bernardo. Nona falta da equipe do São Bernardo contra 5 da equipe do Guarani. Miguel na cobrança, ele volta com o João. João tenta o lançamento à frente para o PJ. PJ faz o giro, toca do lado para o Zanotto. Zanotto para PJ, já dentro da grande área. O toque é feito, Zanotto, chute! Gol! Zanotto, camisa 11, na marca dos 13 minutos deste segundo tempo. A tabelinha Zanotto e PJ. PJ tocou para o Zanotto na área. O chute cruzado, sem chances para o goleiro Bruno. Está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 1, São Bernardo 0. Carimba, João. Opa, carimba, Marcelo. Zanotto sozinho dentro da área, livre de marcação, recebeu o passe, teve tempo de se equilibrar, de olhar, mirar e mandou essa bola de maneira indefensável contra a meta da equipe do São Bernardo. Abre o placar, Guarani 1, São Bernardo 0. E o Zanotto marca o seu 5º gol na competição. Sai jogando o Bruno lá na esquerda com o Vini. Vini volta com o Bruno. E a equipe do São Bernardo já prepara mais duas substituições. Felipe tenta o lançamento à frente. O de corte de cabeça do Cauê. A bola sobra com o Miguel. Já de primeira para o Zanotto. Zanotto no meio. Recebe a equipe do Guarani, tenta o PJ ali, acabou perdendo, recupera a equipe do São Bernardo. Guilherme Costa, o toque na frente para o Mandaúba. Ele faz o cruzamento na área, escapou no domínio ali o Rafael Berganini. Berganini consegue o cruzamento, afasta o João. A sobra ainda fica com o Carlos. Lá pelo lado direito, novo cruzamento, foi bloqueado, ganha escanteio a equipe do São Bernardo lá pelo lado direito. E daqui a pouco os camisas 14 e 17 no São Bernardo, Murilo e Guilherme Cruz. Vai para a cobrança o Guilherme Costa. Lá pelo lado direito, vai bater fechado na marca dos 15 minutos. Agora no placar o Guarani vence 1-0.
Costa na cobrança no segundo pau, desvio de cabeça ali do Vini. A bola ainda fica pererecando, jogou no meio da área, afasta do jeito que deu. A sobra volta com o Vini. Faz um novo cruzamento, saiu o Válvaro com tranquilidade e fez a defesa. Já tenta a ligação direta, foi bloqueado. O árbitro mandou na sequência, a sobra fica com o Bergaminini. Arriscou o chute nas mãos do goleiro Álvaro, que faz a defesa. E agora sim, ele sai jogando com as mãos aqui na direita com o Marcelo. Marcelo para Zanotto, de primeira para o PJ. Ele avança aqui pela direita, tem a marcação do Gustavo. Consegue, recupera a equipe do São Bernardo. O Gustavo sai jogando pelo meio com o Matheus. Matheus devolve para o Gustavo. Ele acalma a jogada. Toca lá do lado para o Vini. Vini devolve para o Gustavo Reis. Gustavo pede a movimentação. A bola chega até o Felipe. Felipe de novo para o Gustavo. O Guarani vai subindo sua linha de marcação. Dificulta essa saída de bola. Guilherme chegou ali, ó, firme na marcação o Marcelo. E a falta está assinalada. E agora vamos às substituições na equipe do São Bernardo. Sai o Felipe, camisa 4. Para a entrada do camisa 14, Murilo. Sai o camisa 9, Rafael Peracini, para a entrada do Guilherme Cruz. Já foram realizadas, a equipe do São Bernardo já realizou 4 substituições. 3 substituições em uma parada. Em 2 paradas. E aí tá caído o jogador ainda do São Bernardo. Já vai se levantando ali. Tá sendo atendido. E o jogo tá paralisado. Vai para a cobrança o Gustavo Reis. Agora sim vai se recuperando. O camisa 7, Guilherme Costa. Jogo reiniciado. Alain. Sai jogando lá na direita. Ele recebe de volta. Autorizada a volta do Guilherme Costa. O lançamento lá na frente para o Murilo. Conseguiu interceptar, ganha novo lateral a equipe do São Bernardo. Vai o Guilherme Costa para a cobrança. Ele faz o lançamento à frente, conseguiu fazer o giro, mas na cobertura estava lá o Pietro mandando essa bola para frente. No pé de ganha lateral a equipe do Guarani na marca dos 18 minutos deste segundo tempo. Muito obrigado a todos aqui. A Rosa Maria, vamos PJ, arrasa. O Luiz Carlos, bora Tucano. Pra cima, bora Brugge na torcida do Guarani. PJ, que assistência, demais. A avó Rosa torcendo muito. E cartão amarelo ali, João? Não. Aconteceu, caiu. Então, Marcelo, isso pra mim aqui, olhando aqui, tá? Eu não sabia que havia tido uma atualização por parte da federação. Até onde eu lembrava, a arbitragem não podia usar equipamento próprio de comunicação, só o derivado da própria federação. Hoje eles estão usando rádio. E daqui eu vejo que esse rádio não é o da federação, é um rádio particular. Lançamento feito na área, afasta a zaga. Melhor para a equipe do São Bernardo, que fica com a sobra ainda. Sai tocando, perde pelo placar de 1-0. Estamos chegando na marca dos 20 minutos deste segundo tempo. Tentou sair jogando o Gustavo Reis. A sobra aqui na direita, na esquerda com o Murilo, no pé de ferro. E agora o jogo é paralisado. Teremos a parada para hidratação aqui no José de Araújo Sintra. Já são 12h17, o calor vai tomando conta. Aí é prudente, né, João, nesse caso? Exatamente, Marcelo. E para completar a informação, na CBF já é permitido a alguns árbitros, divisões menores, que se use equipamento próprio. Em grandes jogos, é obrigatório o uso do equipamento fornecido pela federação. Pela confederação, perdão. Na Federação Paulista, até 2 anos atrás, pelo que eu me lembro, estava proibido esse tipo de equipamento de uso particular. Mas pelo jeito a federação se atualizou, mesmo porque o rádio ajuda e ajuda muito a arbitragem. Jogo paralisado, as duas equipes recebendo as suas orientações, tomando aquela água,
Passamos dos 20 minutos. A equipe do Guarani vai chegando a 36 pontos na competição. O Paulinense, até onde a gente sabe do empate lá em Paulínia com o El Shaddai, vai chegando a 32. E o São Bernardo vai permanecendo com 28 pontos. 15 minutos de jogo em Paulínia, 0-0. Então mantém aí a pontuação, os 32. E a equipe, lembrando que a disputa está na 4ª colocação entre Rio Branco e Amparo. E o Rio Branco, já recebemos a informação aqui, o Rio Branco vai vencendo o placar pelo placar de 1-0. Com esse resultado, vai ficando na 4ª colocação e como já estava entre os 9 primeiros colocados, com a vitória vai permanecendo nessa posição aí, vai ficando entre os 9 e vai se classificando para a 2ª fase da competição. E vai eliminando a equipe do Amparo, a outra equipe da cidade. Aqui da cidade de Amparo. Já que o Guarani é de Campinas, mas faz o seu mando de campo aqui na cidade de Amparo. Muito bem, vamos para a sequência da partida. O lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vai o Murilo para a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Na marca dos 22 minutos. Tudo pronto. Reiniciada a partida. Lateral já cobrado e mais um lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vai o Murilo novamente. O toque no meio, tentou na área, acabou perdendo o PJ com ela. Tenta ligar, tenta puxar o contra-ataque aqui pelo lado direito. 2 em cima dele. Ele faz a parada, o freio ABS não funcionou bem ali, mas chegou o Mandaúba mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. O lançamento feito à frente, PJ no peito, tentou ali o lençol para cima do Matheus, foi muito forte, mandou direto pela linha lateral e teremos mais uma troca na equipe do Guarani. Prepara-se para entrar o camisa 15, o DG. Daqui a pouco DG na equipe do Guarani. Sai jogando a equipe do São Bernardo. Gustavo Reis. Ele pede a passagem aqui para a esquerda do seu companheiro, o Murilo. Não, é o Alan que está ali. E é o Alan que recebe agora. E chega a marcação do Guarani, quase chega roubando o Zanotto. Marcelo ganhou ali, consegue o lançamento lá na grande área. O desvio de cabeça. João Luiz de la Coleta, quero a sua opinião. Pra mim, o Álvaro sai mal. Pênalti não marcado. É isso aí, eu também fiquei com essa mesma impressão ali. Chegou primeiro o jogador do São Bernardo, o toque não saiu legal. E aí chegou atropelando o Álvaro. E fica sentindo ali o jogador do São Bernardo na marca dos 24 minutos desta segunda etapa. A equipe do São Bernardo vai perdendo pelo placar de 1-0. Já vai se recuperando ali o jogador do São Bernardo. E como ali houve o atendimento, o Guilherme Cruz vai saindo. E teremos substituição aqui no Guarani. Então vai entrando o DG camisa 15, saindo camisa 2, Marcelo. E teremos o reinício da partida ali, não foi paralisado, não houve marcação de falta, nada, só paralisado o jogo para atendimento, bola ao chão a favor da equipe do Guarani. Miguel já sai tocando com o João faz o lançamento à frente, melhor para a zaga do São Bernardo, rebate ali o DG. A sobra fica com a equipe do Guarani, que tenta ligar o contra-ataque. PJ pelo meio, tem o Zanotto, o toque é feito, consegue a interceptação ali o Murilo, mas a sobra ainda do Zanotto, ele briga pela bola, chega o PJ também, no bate-rebate, chega o Pietro, afasta de vez, mas a sobra volta com a equipe do Guarani. Cauê ajeitou, avança, o toque feito, o Zanotto invadiu a área, o chute defendeu o goleiro, a bola vai sobrando pra fora! Que defesa do Bruno, João, que ataque do Guarani agora! Pois é, Marcelo,
defendeu um verdadeiro chute a queima-roupa o Bruno. Belíssima defesa do goleiro do São Bernardo. E aí o pessoal do Guarani ia cobrando escanteio lá pelo lado esquerdo, mas o árbitro falou, não, é pelo lado direito. Então vai cruzando toda a extensão do campo aqui e a cobrança será feita pelo lado direito. É o 7º escanteio a favor da equipe do Guarani, o 3º aqui pelo lado direito. Vai para a cobrança o Pietro. Na marca dos 26 minutos. Autorizada a cobrança. Pietro vai bater aberto no meio da pequena área. Afastou o Bruno de soco. A sobra volta ainda com a equipe do Guarani. Tem o domínio. O toque feito na direita. Tenta de primeiro o Pietro. No bate-rebate, DG tentou Pietro novamente. Só protegeu ali o camisa 14, o Murilo. E a bola acaba saindo pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo. Que sai jogando lá pelo lado direito. Tentou o lançamento, foi bloqueado. A bola não saiu. No kick ali, recuperou o jogador do São Bernardo. Um deixou para um, o outro deixou para o outro. E a bola quase fica com o Guarani. Bruno sai jogando aqui na esquerda com o Marcelo. Marcelo faz um novo lançamento, forte. É para o camisa 19, o Rafael, para o Berganini. Mas a bola acaba ficando nas mãos do Álvaro. Álvaro sai jogando lá na esquerda com o Yuri. Yuri de primeira para o Miguel. Miguel domina, faz o giro, tenta a inversão de jogo para o Zanotto. Zanotto se esticou todo, ele tocou na bola, mas chega na marcação, o Murilo ali protege, dormiu no ponto aí no tapinha que deu, aí ele acabou saindo com bola e tudo. A linha de fundo saiu primeiro, chegou primeiro, como diz João Luiz de la Coleta, e o tiro de meta está marcado e já cobrado. Vai avançando a equipe do São Bernardo, agora parou, a marcação chegou. Começa novamente com o Bruno. A torcida quer que o time vá para frente, perde por 1-0. O lançamento é feito, lembrando que o São Bernardo tem a parceria, né, com o time de Itatiba. Manda seus jogos no Campeonato Paulista na cidade de Itatiba. O toque é feito mais atrás, Vini. O lançamento é feito, procurando ali o camisa 17, o Guilherme Cruz. Houve a interceptação, é lateral a favor da equipe do São Bernardo, já próximo da grande área da equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, vai o Carlos para a cobrança, o arremesso é feito. A bola fica com o Rafael. Acabou perdendo, volta a equipe, tenta ser jogando a equipe do Guarani, Miguel, o tapa na frente, chega o Matheus ali firme e ganha essa bola. O toque de primeira, João recupera. O toque para o Yuri, lá na frente, tenta avançar a equipe do Guarani, o toque no meio para o Pietro deixou para o DG, DG tentou ali, não foi tentar fazer o chute por cobertura para cima do Bruno, né? Tentou fazer o lançamento, mas ficou fácil com o Bruno. E o Bruno falou, não, deixa comigo que eu faço o lançamento. E a bola tenta chegar no Guilherme Costa. Ele consegue o desvio de cabeça. O toque, Guilherme Costa na grande área. Chegou batendo com tudo Guilherme Cruz. Ela acabou subindo, passou longe do gol. Continua no placar, Guarani 1, São Bernardo 0 na marca dos 29 minutos. João Luiz de la Coleta, a equipe do São Bernardo vai tocando a bola, tenta chegar e o Guarani jogando nos contra-ataques nesse momento, né? Exatamente, Marcelo. Um comportamento um pouco diferente que a gente está acostumado a ver da equipe do Guarani, que sempre... Marcelo. Olha lá, João, que escapou a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. O toque no meio, nas costas ali do Nagata. Ele recupera, tentou o chute, foi travado e a bola vai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani. O Guarani joga no contra-ataque, mas não soube aproveitar esse contra-ataque agora, João. Pois é, Marcelo, e o que eu ia dizendo é que não é uma característica do Guarani ficar só no contra-ataque, né? Normalmente ele é um time de proposição, é ele quem vai pra cima, é ele quem dá o ritmo de jogo, e agora nesse momento está... Bom, digamos assim, será que o sol está cansando o pessoal? Eles estão deixando só para os contra-ataques? Mas está levando perigo do mesmo jeito. Pietro tentou a cobrança, afastou o Bruno de soco, mas ela fica pererecando próximo da área ali do São Bernardo. Tenta sair jogando, deu um tapa na frente, na cobertura, o Tucano faz o giro, limpo, na bola, recupera. E já sai jogando aqui com Pietro, Pietro para Tucano. Tucano faz o escapa ali, já inverte o jogo lá na esquerda. Vai avançando o Yuri, Yuri domina, tenta fazer o giro, quase se desequilibra, prefere voltar mais atrás com o João. João no meio para DG.
DG para Miguel. Miguel para Cauê. Cauê na direita aqui com o Pietro. Pietro domina, espera a movimentação, o toque curto para o Zanotto, tentou a tabelinha no meio, Zé deixou para o Zanotto, afastou a zaga, tenta sair o Mandaúba com o Matheus. Matheus faz o lançamento à frente, a deixada, vai chegando a equipe do São Bernardo, vai avançando o Berganini, escapou da marcação, invadiu a área, o chute travado na hora H. Miguel se recuperou. Travou o chute, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio para o São Bernardo. Que recuperação do Miguel, João! Pois é, Marcelo, que recuperação do Miguel. Correu e conseguiu evitar o chute da equipe do São Bernardo. Vai o Guilherme Costa para a cobrança desse escanteio lá pelo lado direito. Na marca dos 31, quase 32 minutos da segunda etapa. E vem substituição de Baciada na equipe do São Bernardo. Cruzamento feito no segundo pau, afasta de cabeça o DG. A sobra estava dormindo no ponto, recupera a equipe do Guarani. No pé de ferro, o lateral é a favor da equipe do São Bernardo. Aqui pelo lado esquerdo. Vai o Murilo para a cobrança, para o Matheus, acabou perdendo. Tenta sair jogando o PJ, recupera o Alan de cabeça na frente, vem o DG novamente, manda a bicuda lá pra frente, não quer nem saber dessa bola perto da sua área. E a bola fica com o Bruno. O Bruno nem pega com a mão, já sai jogando. Ele vai fazer o lançamento, tenta ali o Murilo, tem também na jogada o Cruz. Acabou perdendo, a bola é com o Guarani, PJ com ela. Pedala, domina, faz o corte, acalma a jogada. Tem o Zanotto aqui na direita, o toque é para ele, a devolução para o PJ. Já dentro da área, o cruzamento fechado no segundo pau, afasta a zaga. Completa ali e manda essa bola pela linha lateral. Uma bela jogada ali, agora vamos às substituições na equipe do São Bernardo. A primeira ali, o Gustavo Reis. Então sai o Gustavo Reis para a entrada do 16, o Natan, sai o Carlos para a entrada do 13, Luiz Pedro. Tá saindo camisa 10, o Mandaúba. Já. O 6 é o Alan para a entrada do Zé Luiz. E aí entrou o 15. E agora a gente não tem o 15 na relação. Que beleza. Quem entrou no lugar do 15? Saiu no lugar do 15? Saiu o Mandaúba. Entrou o 15 que a gente não tem na relação. Tava o Heitor ali na papeleta, mas não tá mais. É escanteio aqui pelo lado direito. Mais um. Prepara o escanteio a equipe do Guarani. Lançamento feito na área, afastou o Bruno. A bola sobra com a equipe do Guarani, arriscou o chute por cima. Sem perigo, a bola é da equipe do São Bernardo. Sai jogando a equipe do São Bernardo, lá pelo lado direito. Com o Vini. Vini faz o lançamento. Rebate a defesa do Guarani. Chega aqui no meio, domina no peito. Consegue colocar no chão. É marcado de perto, ele volta ali, o Pietro quase se complica. Aí lançou pra ninguém. Fica fácil nas mãos do goleiro Bruno, que já sai jogando com o Matheus. Matheus com a bola. Vai avançando, faz o lançamento à frente. Tentou desvio de cabeça, mas a sobra fica com o Yuri. Sai jogando errado. Volta o São Bernardo. Tentou o cruzamento, bateu no fogo amigo ali, afastou a zaga do Guarani. A bola volta com o Bruno, 35 minutos. A bola fica com o Bruno. Vai fazer o lançamento à frente. Tenta o toque de cabeça. Miguel com ela. Quem chega na marcação ali é o Luiz Pedro.
Tenta escapar o Guarani, o Luiz Pedro conseguiu o toque, recuperou ali o Cruz, avança a equipe do São Bernardo, Luiz Pedro chegou no carrinho, recupera a equipe do Guarani, Miguel com elas, já sai jogando, o jogador do Guarani tá sentindo, avança lá pelo lado esquerdo, conseguiu proteger bem a bola o PJ e agora o jogo tá paralisado para atendimento ao jogador do Guarani que sente cãibra nesse momento de partida. Na marca dos 36 minutos deste segundo tempo, o Guarani vence 1-0. E o departamento médico do Guarani é acionado neste momento, vão entrando no gramado. A equipe vai entrando com calma, com tranquilidade. Nosso muito obrigado a todos que estão com a gente no chat da TV Guarani. Obrigado aos 178 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado. José Vasconcelos, vamos Guarani, base vem forte, Bugrinos da Baixada Santista. A Vera Arantes, valeu Zanotto, estamos na torcida pelo Guarani. A Patrícia Canela, boa meu goleirão, bora São Bernardo. O João Lee já vem com a informação, quem é o camisa 15? Natan. O Natan tava com a camisa... O Natan tava com a 16. Rapaz do céu. Vou ter que pegar a lista aqui e conferir ali do lado, mas... Agora tem que descobrir quem é o 16, então. Porque mudou toda a relação ali. E agora substituição no Guarani, entrando camisa 18, o Enzo Ferraz, saindo camisa 7, o Nagata. E o técnico Guarani se utilizou das 3 paradas, 4 substituições. Álvaro já toca de primeira para o Cauê, pressiona o São Bernardo, chegou ali, a falta assinalada, o DG chegou atrasado, cometeu a falta e cartão amarelo para o camisa 15, João. Cartão amarelo para o camisa 15 da equipe do Guarani, chega atrasado, atinge seu adversário, falta muito bem marcada, Marcelo. DG recebe o cartão amarelo, chegou atrasado e agora 2 ali para cobrança. Zé Luiz. Zé Luiz, camisa 20. Na marca dos 38 minutos. 4 na barreira, protegendo o canto direito, o goleiro Álvaro. Autorizada a cobrança na barreira. A bola ainda é o rebote, chega primeiro jogador do Guarani. Roubou essa bola, tenta sair jogando ali pelo meio. Era o Tucano que estava por lá. Ele recebe na frente. Aí chegou atrasado e a falta é assinalada e cartão amarelo para o jogador do São Bernardo ali, o camisa 13, o Luiz Pedro. Falta a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. Muito obrigado a todos que nos acompanham na TV Guarani. Aos 187 aparelhos conectados. De Grazi, boa tarde e vamos Guarani. Vem avançando o Guarani. Aqui pelo lado direito, escapou ali o Tucano. Invadiu a área na linha de fundo, toque para trás. Chegou, defendeu o goleiro. Que defesa! Que defesa do goleiro Bruno! Numa defesa lá, handball, João! E agora vai receber cartão amarelo por reclamação. Fez uma grande defesa o goleiro Bruno, belíssima defesa. Foi sinalizada a falta, ele preferiu ficar reclamando com o árbitro, acabou levando o cartão amarelo. E agora cartão amarelo também para o jogador do Guarani, que atrapalhou ali a cobrança rápida da equipe do... Quem que é o jogador, São João? Bernardo. 20. O 20, o PJ. PJ também recebe seu cartão amarelo. E teremos 5 minutos de acréscimo. Vamos até os 45. Tenta o lançamento ali, a equipe do São Bernardo, a bola vai direto pela linha de fundo.
Patrícia Canela aqui, te amo, te amo, filho. O Bruno Canela é goleirão. E é goleirão. Umas 2 ou 3 belíssimas defesas ele fez na partida ali. Lá, handball essa última, hein, João? Handball, futsal. Futsal, é. Muito, muito bem o goleiro mostrando habilidades ali que divergem bastante de alguns goleiros de futebol, viu, Marcelo? Ali conseguiu fechar muito bem o ângulo, usou as pernas. Belíssimas defesas do Bruno. Tenta já sair jogando a equipe do São Bernardo. O Zé Luiz com ela. Acabou perdendo, ganha lateral a equipe do Guarani. 41 minutos, vamos até a marca dos 45. Lateral já cobrado, tenta o lançamento à frente, recebe ali a equipe do Guarani. O Enzo Ferraz tentou sair, acabou perdendo, ganha novo lateral. Vai o Yuri para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 42 minutos. No placar o Guarani vence 1-0. E aí a reversão. Cobrou errado, João? Erro de procedimento, Marcelo. Tem que cobrar, tem lá 4 de frente para o campo, 2 mãos, tem todo um jeito para se jogar lateral. Jogou errado, quis jogar curto e acabou dando reversão. E vem a equipe do São Bernardo, a falta e cartão amarelo para o jogador do Guarani aqui no meio de campo. A gente já vai ver o número. Camisa 11, o Zanotto, autor do gol da partida. Zanotto recebe seu primeiro cartão na competição. O DG também recebeu o seu primeiro cartão. O Yuri seu primeiro cartão. E o PJ recebeu o segundo cartão. Os 4 advertidos da equipe do Guarani. Que tenta sair jogando pelo meio. Pietro na frente para o Zanotto. Houve o corte ali. A bola chega até o Bruno. Bruno vai avançando. Faz o lançamento à frente. Miguel conseguiu rebater de cabeça. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. A falta assinalada. Mais uma falta cometida pela equipe do São Bernardo. E agora o jogo... Nossa, todo mundo ficou quieto aqui agora. A falta a favor da equipe do Guarani. E o Guarani, o Rio Branco marca seu segundo gol. E o Guarani vem pra cima, tenta aqui, acabou saindo com bola e tudo. E com esse resultado, o Amparo dá adeus ao Campeonato Paulista da categoria Sub-17. E o Rio Branco passa para a segunda fase. Então vão passando para a segunda fase no grupo 6. Guarani, Sporting Clube Paulinense, São Bernardo e Rio Branco. Sai jogando errado ali, a bola acabou saindo pela linha lateral. O arremesso de graça para a equipe do Guarani, já no seu campo de ataque, próximo da grande área do São Bernardo. Alguns jogadores muito cansados. Teremos mais 1 minuto, é isso? Mais 1 minuto, então vamos até os 46. Miguel, o toque ali, a falta assinalada. A 11ª falta cometida pela equipe do São Bernardo contra a 10 do Guarani. A falta é lá pelo lado esquerdo. Vamos ver se ele vai fazer a cobrança ali, vai jogar essa bola na área, ou se vai tocar curto para ganhar tempo. Já foi a cobrança feita, mas não, porque estava arrumando a barreira, o árbitro mandou voltar. Autorizada a cobrança, o toque feito. A Vó Rosa mandando mensagem aqui. Obrigado pela ótima transmissão, pessoal, maravilhosa. Muito obrigado. E aqui o Reginaldo, pra cima Bug. E aqui na torcida pelo Xerifão Miguel. Bola com a equipe do São Bernardo. Vamos até os 46 minutos. São Bernardo ainda tenta, perde por 1-0. Tá classificado, mas vai passando na 3ª posição. Chega a equipe do Guarani, não chegou no Zanotto, mas a sobra ainda. A falta, o árbitro mandou na sequência. Chegou ali o Tucano despachando essa bola pela linha de fundo. E a bola saiu ali do campo. Tá quase indo pro portão. E tá sentindo o jogador do Guarani. O árbitro foi ver lá se queria atendimento. É o camisa 18, Enzo Ferraz. Tá tudo ok com ele. Vamos para a cobrança do tiro de meta.
Cobrança já feita. Vai chegando, tenta chegar a equipe do São Bernardo. A sobra ali, o lateral a favor da equipe do Guarani. Cobrança feita. Zanotto tentou ali, chegou no braço ali. Chegou na mão ali o Matheus, a falta assinalada. Vai cobrar o lateral e vai terminar. É a falta, né? Vai cobrar a falta e vai terminar. Ou não vai cobrar, vai deixar cobrar a falta. Vai o Zanotto. Vai o Tucano. E acabou. Para evitar qualquer problema, acaba o jogo. O Guarani vence 1-0. João Luiz de la Coleta. Placar justo? Marcelo, o jogo foi bastante equilibrado. Eu acredito que o empate seria mais justo até aqui, mas a equipe do Guarani aproveitou de um momento de uma boa chegada, fez seu gol e aí segurou o jogo até aqui. Eu acredito que este finalzinho foi desnecessário. O Sporting faz seu gol lá em Paulínia, mas agora o Guarani já está tranquilo. Mas jogada aqui embaixo, falta marcada, o jogador chuta a bola em cima do outro. Faltou uma postura, faltou um pouco de posicionamento pro árbitro ali para evitar alguma coisa maior. Se bem que são dois times aparentemente aí, e duas torcidas amigas, né? São times que se respeitam muito, tanto que as torcidas estão mistas aqui nas cativas, mas é um comportamento que poderia ter sido evitado muito por parte da arbitragem. E vamos aos números finais. A equipe do Guarani, 15 chutes, 10 na direção do gol, cometeu 10 faltas, 9 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 51% de posse de bola. 4 advertências e o gol assinalado pelo camisa 11, Zanotto. A equipe do São Bernardo, 7 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 12 faltas, 6 escanteios, nenhum impedimento, 49% de posse de bola, 2 advertências. Com esses resultados, o Guarani 36, Paulinense 34, São Bernardo 28, Rio Branco 22. As 4 equipes classificadas para a segunda fase do Campeonato Paulista. A TV Guarani volta na próxima transmissão no dia 16 de agosto, domingo, com o Paulista, com a Campeonato Paulista das categorias Sub-13 e Sub-14, a partir das 9 horas da manhã. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana. Até